Seremos Nós, o encontro perfeito que encurta distâncias e partilha saberes e abraços. Que mais tem de acontecer no mundo? Todos juntos seremos nós, o programa que dá asas às palavras e aos sentimentos da alma. Declamo os poemas mais lindos do universo. Todas as quartas-feiras, entre as 20 e as 22, com Celeste Almeida, na Rádio Limite. Quem me dera. Boa noite a todos os ouvintes que sintonizam a Rádio Limite de Castro Daire. Este é o programa Todos Juntos Seremos Nós. É o nosso serão das quartas-feiras. Apesar de não precisarmos ainda da lareira, precisamos com certeza de 2 horas de boa disposição, de histórias das mais diversas experiências e realidades. Histórias de vida que muitas vezes nos comovem, muitas vezes nos fazem sorrir, muitas vezes são grande lição de reflexão. Talvez hoje a história de vida que trazemos aqui ao programa seja mais uma história de uma mulher força, uma mulher guerreira, uma mulher que já passou muito pela vida. Mas já sei que os ouvintes estão a dizer neste momento: e quem é essa mulher? Nada melhor que pedirmos à minha convidada de hoje para ela se apresentar. E eu vou cumprimentá-la desde já. Boa noite, Dona Eufrásia. Boa noite, Dona Celeste. Não está com medo, pois não? Não. Até está muito bem disposta. Estou, sim. Tá, vai falar só depois um bocadinho mais alto, está bem, Dona Eufrásia? Tá. A Dona Eufrásia é oriunda de onde? Onde é que nasceu? Que é para os nossos ouvintes ficarem a saber de onde é que a senhora é. Nasci em Goja, Vila Maior, São Pedro do Sul. Goja, Vila Maior, Concelho de São Pedro do Sul. Portanto, é aqui nossa vizinha, não é? Vizinha do nosso Concelho de Castro Daire. E com certeza que muitos dos ouvintes nos estão a questionar como é que eu descobri a Dona Eufrásia. É muito simples. Encontramos-nos por aí, algures, começamos a conversar uma com a outra e ficámos logo apaixonadas, não foi, Dona Eufrásia? Sim, sim. Eu adorei logo a senhora com aquilo que me contou e a Dona Eufrásia também gostou um bocadinho de mim. Muito. Gostei muito. Muito obrigada, Dona Eufrásia. Aproxime-se mais um bocadinho para a frente, está bem? Sem tocar na mesa. Puxa a cadeira mais para a frente. Mais, que está um bocadinho longe do microfone. Isso. E fala um bocadinho mais alto, está bem, Dona Eufrásia? Pronto. A Dona Eufrásia, portanto, para os ouvintes, é de Vila Maior, do Concelho de São Pedro do Sul. E numa conversa que eu tive há bastante pouco tempo, encontrámos-nos por aí, em Castro Daire, e como eu sou uma pessoa que gosto de conversar com toda a gente, também meti conversa com a Dona Eufrásia. E o pouco que a Dona Eufrásia me contou, eu disse logo para os meus botões que grande programa de rádio dava à vida desta senhora. E naquele preciso momento a convidei, mas digo aos ouvintes que quando a convidei foi um pouco receosa que a Dona Eufrásia me dissesse: não. Olhou para mim, sorriu, não me disse não, mas também vi que mostrou assim um bocadinho de acanhamento. Um acanhamento que ela hoje já não tem, que já conversa comigo como se fôssemos amigas já de 20, 30, 40, 50, 90 anos, para cima da nossa idade, não é, Dona Eufrásia? É verdade. Vamos lá. Então vamos começar pela infância da Dona Eufrásia, porque tem tanto para dizer aos ouvintes, que os ouvintes vão ficar admirados da sua história de vida, tal como eu fiquei. E eu pouco soube ainda, porque muito a senhora me irá contar. A senhora era uma criança pequenininha e foi para a escola como toda a gente. Conte-me lá a sua ida para a escola. Olha, quando fui para a escola, ia descalça, com uma saquinha de pano com os livros lá dentro, umas folhas de papel. Comia um bocadinho de café de cevada com um bocadinho de broa. Quando não havia isso, era um bocadinho de caldo de cebola. E era assim que era a nossa alimentação. O caldinho da cebola que a mãe fazia à noite? Sim, fazia à noite e punha um bocadinho de unto. Ai, que bom, Dona Eufrásia. Esse unto, aquela bola branca do porco, não é? Ou da porca. Que maravilha, posta na salgadeira. Sim. Depois punha às vezes já ficava com um bocado de ranço. E pronto, aquilo sabia tudo bem.
Naquele tempo não havia mais nada. Mas olha que eu ainda hoje gosto de... Agora já não se vê o unto, não é? Já ninguém guarda, já quase ninguém guarda. Mas olha que eu gostava imenso de temperar as sopas com o unto do porco. Gostava imenso. Diz a dona Eufrásia que levavam uns caderninhos. Uns caderninhos ou uma lousa? Era a lousa. Já era a lousa, não é? Ainda era a lousa. Era a lousa. E os papelitos, depois era a lousa. Era a lousa que escrevia com giz. Escrevia lá com giz? Sim. Nós era com um lapisinho que chamávamos o lápis de pedra. Mas havia de facto quem escrevesse com um giz na própria lousa. E depois como é que limpava a lousa? Às vezes com pano, com água. Quando não era com a língua? Exatamente. Quando não era com a língua, quando era com a manguita Com a manguita da roupa. Da roupa. Roupa essa, feita pela sua mãe. Era a minha mãe que fazia a nossa roupa toda. Fazia uns bigodinhos já com uns folhinhos no peito, nos ombros. E eu já ia toda embonacada, porque a minha mãe tinha muito jeito para a costura. Fazia para... Quantos irmãos eram, dona Eufrásia? Somos seis. Seis. Somos todos rapazes e raparigas? Sim, somos 4 raparigas e 2 rapazes. Muito bem. E a sua mãe fazia a roupinha para todas vocês? Sim. Quando fazia um vestidinho a uma, fazia também à outra? Fazia, sim. Era? Quase sempre fazia. Iguais? Sim. Senão vocês deitavam-se e pegavam nos cabelos umas das outras, não era? Não havia assim nenhuma assim que dissesse, aquele vestido está... Eu tinha uma irmã que dizia, mãe, fizeste a saia mais jeitozinha para a Eufrásia, porque a minha está tão feia, fica-me mal e eu vou deitá-la fora. E a minha mãe, olha, Fernanda, eu faço igual, filha, só que eu não faço os corpos. Ou seja, a dona Eufrásia era mais jeitosinha, e era? Era mais jeitosinha. E a irmã achava que não ficava tão bem. A mãe não fazia igual. Fazia diferença. Pois. De uma filha para a outra não fazia. Mas não, fazia tudo igual. Comprava os tecidinhos, não era? Sim, baratos naquele tempo. E fazia. Geralmente até se compravam os tecidos nas próprias aldeias. A chita. Era a chita. E o opaline, não é? Popeline, era. E compravam-se estes tecidos até geralmente nas próprias aldeias, que haviam aquelas lojas que vendiam de tudo. Exatamente. Lá também havia, dona? Havia, em Vila Maior? Em Vila Maior, sim. E havia aquelas cadernetas grandes dos fiados, onde se punham as contas. Sim, havia, sim. Porque naquele tempo o dinheiro era pouco. Pois, era muito pouco mesmo. Os seus pais viviam de quê, dona Eufrásia? Agricultura. Fui criada nas terras, de pequenina. Sempre com a sachola na mão. Sempre. Aos 12 anos fui para a resina. Olha, trazia à noite para casa para aí 2 quilos de resina agarrados à saia e às pernas. Porquê? Porque a saia era comprida? A saia era curta, mas não sujava calças naquele tempo. Então eu não podia bem com a lata e batia com a lata na perna. Então vinha para casa a saia colada de resina à perna. Dona Eufrásia? As mãos todas cheias de resina. A lata da resina pesa? Pesa para aí 18 quilos. Pesa. Isto quando se fala na resina também está um pouco no meu universo, porque o meu pai também era industrial de resinas, eu sei muito bem o que isso é. Andei lá 15 anos. 15 anos na resina, pelos montes fora, Sim. pelos pinhais fora. Sim. Os tojos a darem-me na cara, a darem-me nas pernas. Com que idade é que começou a ir para a resina? Tinha 12 anos. 12 anos quando foi Sim, para a resina? sim. Nessa altura já podia com a lata? Já. Que remédio? Pois que remédio, tinha que se puxar. Não havia assim um rapazinho, amigo? Sim, às vezes pegava na lata e levava um bocado. Havia. Que bom, que bom. E o que é que a dona Eufrásia levava calçado? Uns chinelitos de plástico. Portanto, os pés praticamente iam em cima dos tojos. Sim. Porque para estes trabalhos era bom ser umas botas, não é? E vê-las. Não havia dinheiro? Pois claro, não havia dinheiro nem para nada. Quando é que teve os primeiros sapatos? Quando foi o exame da 4ª classe. Então conta lá essa história. Tive uns sapatos que meus pais me compraram, que diziam que eram de borracha virgem. Borracha virgem? É verdade. Um sapatinho preto, já com uma fibelinha ao lado, muito bonitos. E que bonitos, eu fiquei tão feliz. Ai. Com um vestido que a minha mãe me fez, de nylon. Nylon ou TV, não era assim que chamavam? Assim. E era muito franzidinho, eu parecia uma boneca, eu fui tão bonita. Pois a dona Eufrásia é toda linda.
É toda linda, ainda hoje, quem olhava ali para o meu Facebook vê bem muito bem, a Dona Eufrásia tem uma cara muito linda, de facto a sua irmã, pronto, achava que as coisas lhe ficavam melhor assim, mas a sua irmã também deve ser linda, porque a senhora também é linda, e quando se é lindo e pronto. É lindo e pronto, não é? Não é, Dona Eufrásia? Levava então esses sapatinhos foram comprados em alguma feira? Sim, era na feira, comprava lá uns chilitos de plástico e depois trabalhava o ano inteiro na resina, mas eu nunca via dinheiro, eu não vi dinheiro nunca. Então porquê era o dinheiro? Para os meus pais. Era para os pais. Para criar os filhos mais novos. E então o meu pai chegava ao dia de Natal, ofereceu-me um relógio. Ficou toda feliz. Um ano inteiro a trabalhar para ganhar um relógio. No segundo ano comprou-me um casaco de malha, uns botõezinhos amarelos, metálicos. Era assim. E um fiozinho de ouro? Comprou-me um anel de 100 escudos. O anel custou 100 escudos. Mas, Dona Eufrásia, 100 escudos... Comprei um fio, custou 1000 escudos, acho. E também foi o seu pai que lhe comprou o fio? Foi, porque era a prenda todo o ano. Era a prenda todo o ano. Portanto, a senhora andava na resina, dava o dinheirinho ao pai e o pai depois dava-lhe um presentinho. No fim do ano, nunca vi um tostão. Quando é que começou a ver um tostãozinho? Depois comecei a trabalhar para várias pessoas e aquele, meu pai, em certos sítios... Porque depois deixou a resina, não foi, Dona Eufrásia? Continuei na resina ainda, mas já ficava com algum para mim. Eu comecei a ficar mais mulherzinha, comecei a ficar com algum dinheiro para mim. E o outro era para o meu pai. Depois comecei a juntar um dinheirinho, depois também comecei a namorar. E quando começou a trabalhar para outras pessoas, era quando não havia, por exemplo, colha? Sim, ia para outras pessoas e então esse dinheirito agachava para mim. Mas ainda esse minha mãe me pedia. Era? E o que é que ia fazer para a casa das pessoas? Limpar a casa, se calhar? Não. Para as terras? Não, era para as terras. Era para as terras. Deixar milho, fazer assim aquelas coisas assim. Cavar a terra. Assim. Muito duro, muito duro. A vida foi muito dura para mim, muito, muito, muito. Foi tão dura que quando chegou a idade de namorar, a senhora começou a namorar com quantos anos? Aos 17 anos. Eu gostava do meu namorado desde a escola. Andávamos juntos. Andavam juntos, então cantaram muita vez a canção dos Lusitanos juntos. Vamos lá ouvir essa canção, Dona Eufrásia, que a cantou tão bem quando agora vínhamos a vir para cá. Vamos lá. Somos pequenos lusitos, mas já firmes e leais. Amamos e respeitamos nossos chefes, nossos pais. Temos pela pátria amor e esperanças no porvir. Desejamos já ser grandes para o nosso dever cumprir. Cabeça erguida, sereno olhar, seguindo em frente a marchar. Somos pequenos, mas amanhã juntos iremos triunfar. E se algum dia preciso for ir combater pela nação, iremos com a fé em Deus e a pátria no coração. Já estão aqui a dizer lindo, 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 lindo. Já estão aqui a dizer. E está aqui uma ouvinte a ouvir-nos em Lisboa, uma poetisa, Ludovina Dias, está sempre atenta também ao programa, como estão muitos e muitos e muitos e muitos amigos e não amigos e conhecidos e não conhecidos. Está a perguntar se conhecia a senhora professora Modesta. Sim, conheci, era da minha terra. Pois. Eu conheci a professora Modesta de Vila Maior. Então está aqui a Ludovina Dias, a poetisa, a perguntar Vila Maior. Sim. Então pergunte se conhecia a senhora professora Modesta. Conheci, sim senhora. Foi sua professora? Não foi, mas eu conhecia. Ainda é viva a professora Modesta? Não sei, ela depois saiu de Vila Maior. E depois saiu de Vila Maior, sim. Portanto não sabe se ainda é viva Mas, ou não. Mas olha, por exemplo, a Ludovina está a fazer essa pergunta, com certeza que também conhecia a professora Modesta ou até seria aluna dela. Vamos ver o que é que diz. O que é que diz agora, porque Eufrásia, o nome da minha boneca, a única que tive, e me tiraram aos 5 anos. Portanto, Eufrásia era o nome da boneca desta
desta nossa ouvinte, a professora que ficou à espera do meu irmão. Minha querida Ludovina, eu acho melhor ligar e contar-nos essa história, não é? Porque está a contar isso aqui em privado e os ouvintes só ficarão a saber se eu conseguir ler. Mas, como tenho aqui a nossa Dona Eufrásia à minha frente, minha querida Ludovina, vamos lá ligar 232-382-668, já que essa professora Modesta com certeza tem muito que dizer sobre ela. Ficou à espera do seu irmão, mas como? Porquê? Vamos lá, eu vou esperar, o telefone está desocupado e a Ludovina pode-nos dizer isso. Está a dizer que, de facto, essa professora já morreu. Já morreu. Mas vamos lá, Ludovina. Com certeza que esta senhora Eufrásia vai gostar de ouvir essa história que ficou à espera do seu irmão, a professora Modesto. Mas além dessa canção dos Luzitos, não é? Que agora já não se canta. Sim. Porque falava na guerra do ultramar, na ida para defendermos o nosso país, a Dona Eufrásia também aprendeu lá outras canções na escola. Foi uma professora da primeira classe que nos ensinou. Então cante lá as outras canções que lhe ensinaram. A nossa escola é tão linda, cheia de luz e de amor, e é como a nossa capela, aonde está o nosso Senhor. Nela aprendemos a ler, a escrever e a contar, a cumprir nosso dever, como o cristão deve ser, trabalhar e estudar. Cantavam essas canções, calhar ao sábado, seria, Dona Eufrásia? Sim, ao sábado. E sábado. também cantavam o hino nacional, ou não? Também. E punham-se todos de pé. Sim, todos de pé, que havia muito respeito e muita educação, não é como agora. Nós tínhamos um respeito à professora como se fosse Deus do céu lá na escola. Olha, temos alguém em linha. Estou sim, muito boa noite. Estou sim, boa noite, a Ludovina. Pois, a Ludovina, tira aí o som da sua rádio, amiga Ludovina, faz favor. Já tirei. Eu peço imensas desculpas, estou a ocupar o tempo dessa senhora que terá não está nada a ocupar, então fala-nos em Vila Maior, fala-nos numa professora que conhece a Dona Eufrásia, conta lá essa história de ficar à espera do seu irmão. Eu fui à procura dessa senhora já aqui há uns anos atrás com o meu irmão, que foi aluno dela. E tivemos a triste notícia que a senhora tinha falecido havia 2 meses com cancro. E vivia ainda em Vila Maior, não? Vivia em Vila Maior. A senhora ficou em Vila Maior até morrer. Essa senhora professora foi a professora que era do meu irmão, com o meu irmão que está em Paris. Era professora dele na 4ª classe. E quando os meninos foram para fazer exame, o meu irmão apanhou sarampo. E não pôde acompanhar os meninos da escola dele para fazer o exame, que era dos primeiros, e então só fez o exame 15 dias depois com os meninos da vila. E a professora que já tinha despachado as crianças dela todas, porque os últimos despachados eram os exames da 4ª classe que eram feitos na vila, e os meninos dela estavam despachados. Ora, a professora iria para a sua casa. Mas ela ficou mais 15 dias em Sacoreiro, na casa do Sr. Alexandre, ou seria ainda em Casalbom, na casa do Sr. Manuel Lopes, não sei muito bem. E a senhora ficou mais 15 dias à espera que o meu irmão ficasse bem do sarampo, fosse fazer exame com os meninos da vila, e depois é que ela regressou à sua casa. Foi essa professora que foi visitar o meu irmão doente e a minha irmã, que a minha irmã tinha uma doença intestinal, e que entrou na casa dos meus pais. A minha mãe tinha feito varrela à roupa, e tinha a roupa, os lençóis, as toalhas, toda a roupa branca estava estendida na varanda, nas cordas da varanda, que eram bastantes, e fazia-se varrela só uma vez por mês, porque não havia lenha para aquecer a água para fazer varrela mais vezes. E então a minha mãe tinha juntado a roupa do mês, tinha feito a varrela à roupa, e tinha tudo cheio de roupa branquinha. E a senhora chegou e foi até à janela e disse: e dizem que esta gente é pobre, não pode ser com tanta roupa estendida, esta gente não é assim tão pobre.
Porque juntavam a roupa, não é, Ludovina? Juntava-se a roupa durante o mês, a roupa branca, roupa das camas, toalhas, paninhos, tudo, era tudo feito a barrel, e a roupa, aquilo era roupas de linho e estopa, que era feito em casa, tudo aquilo era feito em tiar e feito por meus pais, que trabalhávamos o linho, tudo aquilo era fiado e tecido em casa, e era roupas de linho que estavam muito branquinhas, estavam estendidas na corda. A senhora professora achou que nós não éramos pobres, pois com tanta roupa estendida não podia ser que aquela gente fosse pobre e tivesse tanta roupa, muito porque bem. porque as pessoas não tinham. Ludovina, mas diga então aqui à nossa Eufrásia e a todos os ouvintes, onde é que essa senhora professora, a professora Modesta, dava aulas ao seu irmão? Esta senhora professora dava aulas na escola de Sacorelha, na freguesia de Ventosa. Na freguesia de Ventosa, Vozela, não é? Era na freguesia de Ventosa, Vozela. Era uma escola mista, chamava-se Escola Mista de Sacorelha, e a senhora morava numa casa que era emprestada, nessa altura devia ser a casa do Sr. Manuel Lopes, em Casalbom, que aquilo ficava ali a 150 metros da escola, e a senhora ficavam ali durante o tempo da escola, porque raramente iriam a casa, porque não havia transportes, precisamente. E as senhoras faziam ali a sua vida, iam à missa ao domingo, encontrávamos com os alunos, com os pais dos alunos, aproveitava-se a ir à missa para se conversar com os pais dos alunos, ou os pais para falarem com a senhora professora, e a senhora ficou mais 15 dias à espera que o meu irmão ficasse curado, fizesse o exame. Sim, ficasse melhor para fazer exame. E surgiu aquela conversa que eu tenho num conto que eu escrevi, e isso está num conto dos que eu tenho para o livro de contos, onde fala precisamente isso, a professora dizer que aquela gente que não era pobre, não era pobre, porque só que o trabalho que estava mal ali, ela sabia que se calhar estaria ali a roupa praticamente toda, não é? Não estaria toda, mas quase muita roupa, porque a minha irmã estava doente e todos os dias ia ao enfermeiro dar injeções, ia dar injeção todos os dias à noite quando vinha do hospital. E porque o enfermeiro morava precisamente ao lado dessa senhora professora, e na casa da senhora Manuel Lopes. E a minha mãe era uma pessoa muito esmerada, e a cama tinha que estar sempre imaculada, as roupas tinham que estar sempre imaculadas, porque o senhor enfermeiro ia dar a injeção todos os dias à menina. E portanto a menina ele tinha 9 a menina tinha 13 ou 14 anos. Estava doente já há uns anos, e portanto foi assim que eu tenho o conhecimento da senhora professora Modesta. O meu irmão cresceu, foi para Paris, estava em Paris, veio cá de férias e perguntou-me: tu sabes onde é que é Vila Maior? Se nós formos no carro até Vila Maior, tu sabes-me dizer onde é? Eu sim sei, vamos embora. Até São Pedro do Sul, depois viramos à esquerda ao passar da ponte. E nós lá fomos até Vila Maior. Mas já não a encontraram viva? Encontramos a senhora, ficámos tristes, porque havia 2 ou 3 meses que a senhora tinha falecido. O meu irmão ia disposto a encontrar a professora dele. E pronto, são aquelas coisas que são coisas da vida, é verdade. Minha querida, olha, gostámos muito de a ouvir. Não me tenho nada a pedir desculpa, porque está a Dona Eufrásia. A minha boneca. O nome da sua boneca. Continua desse lado aí, minha querida. Muito boa noite, obrigada. Está a ver, Dona Eufrásia, portanto, a poetisa Ludovina Dias, que vive em Lisboa, mas que é do concelho de Vozela, essa senhora professora Modesto foi, Modesto, foi a professora de um irmão dela. Muito bem. O mundo é pequenino, não é? O mundo é pequenino. Mas nós estávamos a falar, a senhora estava a falar que naquele tempo em que andava na escola, que havia muito mais respeito. Muita educação. Para nós a professora era um ídolo, sei lá. Era a professora e o senhor padre, não é? Sim, Eram as pessoas que mais se respeitavam. Se a gente estivesse sentada, levantávamos. Era uma educação, respeito que agora não há. A Dona Eufrásia ainda é daquele tempo que estavam sentadas nas carteiras e se a professora entrasse tínhamos que nos levantar? Sim. Tínhamos que levantar, sim. Muito bem. E com licença, e dá licença de eu ir à casa de banho, dá licença assim, não. Era tudo com muito respeito que agora não há.
Agora, o mundo evoluiu, não é, Dona Eufrásia? Evoluiu. Não. Não acha? Talvez para muitas coisas. Muitas coisas foi bom. Foi para bom, não é? Para outras coisas. Era tanta miséria também. Era muita miséria. A dona Eufrásia ainda é do tempo de, por exemplo, vir da escola e à noite terem a luzinha do petróleo acesa. Sim. Como é que passavam os serões lá na sua casa? Na lareira. Mas não fazia nada. Olha, aqui, por exemplo, a poetisa Ludovina Dias falou que tinham o tiar e faziam tudo. E em sua casa? O meu pai também semeava um linho. Era? E nós ripávamos o linho. Eu também sabia fazer isto tudo. Sabia fazer o ciclo do linho todo? Sim. A minha mãe fiava o linho. Eu também sabia fiar. Agora é que não sei. Se calhar agora já me sabe. Não. Mas o trabalho do linho, o ciclo do linho, dava muito trabalho, desde a sementeira até aparecer o fio. Sim, até aparecer o fio do linho. Mas faziam tudo em sua casa? Sim, meus pais faziam, sim. E tinham um tiar também? Não, o tiar era uma vizinha, e a que tecia. Mas de resto o fiar e assim era a minha mãe que fazia. Éramos nós. Tínhamos que o mondar, depois tinha que se arrancar, levar ao rio. Dava muito trabalho. Tinha que estar muito tempo na água. Era o ciclo do linho, é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Depois tinha que se pôr ao sol. Depois tinha que se massar com as massas. Havia os massadores para se massar. E dava-se-lhe até dava-se-lhe porrada, sim, não é? Muita porrada até ficar em estopa. Até ficar em estopa. É um trabalho muito difícil que ainda se faz, não é? E ainda graças a Deus que ainda se faz, porque o produto final, tanto o tecido para fazer lindos lençóis, toalhas, a própria roupa, nós temos aqui em Castro Daire artesanato que ainda fazem a roupa de linho, por exemplo, as capuchinhas de campo bem feito, de picão, ali no Mesio, ainda há muito artesanato que faz as coisinhas de linho e de lã. Também tenho muitas toalhas de linho e renda. Cortei aos quadradinhos e fiz. Que a senhora fez? Sim, tenho umas poucas. Está a ver? Tenho. Tem mãos habilidosas. Um bocadinho pouco. Ai, pouco. E diz assim o pouco com uma carinha como quem sei pouco. Já parece que está a responder à senhora professora. Diz-me lá a tabuada. Diz-me lá a tabuada. E a senhora sabia, respondia. Se não sabia, ficava calada. Eu hoje eu sei toda. Sabe? Sei. Olha, hoje em dia os alunos já não a decoram como se decorava antigamente. Mas eu já sei toda. Até que me perguntem assim... sem ser toda juntinha, sim, não é? Toda seguida. Sim. Porque quando se é seguida até se contava rapidamente pelos dedos. Era uma cantiguinha. Agora quando era salteada aí já era um bocadinho mais difícil, não é? Sim. Já era um bocadinho. Mas a senhora, para saber, estudou-a muita vez? Decorei quando era criança, pronto, e nunca mais saiu. Agora fez-me lembrar a professora que pediu ao aluno para dizer a tabuada. Diz-me lá a tabuada do 9. E o aluno começa la 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 la. Diz-me a tabuada do 9. E ele continuava la 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 la. Então isso aqui é tabuada. Senhora professora, eu não sei a letra, só sei a música. Muito bem. Isto é uma anedota, não é? Uma história que se conta precisamente porque tínhamos que decorar, memorizar as tabuadas para depois podermos fazer aqueles problemas muito complicados. Era boa a matemática a fazer estes problemas. Era. E contas. Era. A professora estava ali a passar e já estava feita. E depois mandava-me corrigir as dos outros. Tinha que corrigir a dos outros. É. E nunca lhe disse para dar assim um castigozinho aos outros? Não, eu tive uma vez um menino que errava sempre e vinha mostrar e disse-me assim para mim: Frásia, põe-me a conta bem, que eu depois dou-te laranjas das velhas do meu avô. Eu dou-te laranjas da laranjeira do meu avô. E a senhora? E eu pus bem e disse: vais sentar e vais apagar já. Porque eu nunca mais acertava a conta. Ah, vá lá. E depois deu-lhe as laranjas? Sei lá, acho que lá nem deu nada, não. Mas a senhora pôs-lhe a continha certa. Fez isso muita vez, dona? Eu gostava muito de fazer contas. Era? Mas acabava de passar, já estava feita. Era boa a matemática. Olha, nós vamos fazer uma pequena pausa para irmos para a publicidade. A dona Eufrásia pode tirar as coisinhas dos ouvidos e depois continuamos, está bem? Muito bem. Feira de Castro, eu vim da Feira de Castro. Eu fui à Feira de Castro e jurei para mais não
diferença. Paula Soares Estética dá-lhe uma ajudinha. Bronzeamento, pressão-terapia, crioterapia, esfoliação, hidratação corporal, cavitação e radiofrequência. Every time you come around, you know I can't say no. Paula Soares Estética com gabinete em Castro Daire, Pindelos Milagres e também Viseu. Faça a sua marcação pelo 963-241-690. Paula Soares Estética, deixe a sua beleza nas nossas mãos. Padaria e Pastelaria Forno da Serra. Venha saborear os nossos excelentes produtos de fabrico próprio. Bolachas de bolo podre de maçã, colar de carnes esfumadas, bolas tradicionais, tradicional bolo podre de Castro Daire. Servimos sopas, refeições rápidas e pizzas. Fazemos crepes e waffles. Visite-nos junto à Fonte dos Peixes em Castro Daire ou ligue 232-388-055. Padaria e Pastelaria Forno da Serra. Escolha a sua sobremesa preferida ou encomenda o seu bolo de aniversário. Venha descobrir o mundo delicioso da nossa pastelaria. Gapa Fit Health Club, o teu ginásio em Castro Daire. Toda a conquista começa com a decisão de tentar. Deixa as desculpas de lado, a tua saúde agradece. No Gapa Fit tens acompanhamento de professores e para quem quer um serviço mais especializado, tem o serviço do personal trainer. Vem praticar cross-training, step, pilates, entre outras modalidades. Estamos nas piscinas municipais em Castro Daire. A família Gapa Fit Health Club espera por ti. Tripoliink, todos os operadores numa só loja. Quer saber qual o melhor pacote de televisão entre os 3 operadores? Saber onde carregar o seu telemóvel ou pagar as faturas sem qualquer custo? Adira já ao novo pacote para começar a poupar e receber a melhor oferta do mercado. Na Tripoliink encontra todas estas ofertas e muito mais. Tripoliink, visite-nos em Castro Daire, na Avenida 5 de Outubro, junto ao Pantera. Tripoliink, todos os operadores numa só loja. Irmãos Vicente, nós sabemos trabalhar a floresta. Sorribas e desaterros, limpezas florestais, plantações. Irmãos Vicente, compra e venda de madeira e lenha. Alugamos geradores e geratória. Compramos terrenos para plantação. Ligue já 965-281-631 ou 966-531-740. Estamos na Rua Central, Vila Mia, Moledo, Castro Daire. Aproveite já a promoção, uma carrada de lenha para churrasqueira por apenas 125 euros. Irmãos Vicente, nós sabemos trabalhar a floresta. Ótica Médica Santa Bárbara. Os olhos são um bem precioso e devem ser apenas observados por quem sabe. A Ótica Médica Santa Bárbara tem ao seu dispor médicos oftalmologistas dos hospitais da Universidade de Coimbra. Conheça a nossa seleção de óculos de sol e fique atento às nossas promoções. Estamos na Rua José Clemente da Costa, em Castro Daire. Marque já a sua consulta pelo número 232-388-024. Ótica Médica Santa Bárbara, o melhor amigo dos seus olhos. Venha conhecer a Gresville Mate, materiais de construção, agora nas novas instalações, no Parque Industrial da Ouvida, lote 46, Monteiras, Castro Daire, que trabalha com a mais alta qualidade de produtos em pladur, sistema capoto, azulejos, mosaicos, roofmate, loiças sanitárias, tintas, banheiras de hidromassagem, churrasqueiras, portas de segurança e caçonetes de R, flutuantes e muito mais. Contacte-nos pelo 232-388-320. Para pequenas e grandes construções, a Gresville Mate tem as soluções. É poupar que a gente se entende. Entende, sim, senhor. Na Feira de Cuidados de Verão do Intermarché, aproveite e poupe mais de 35% nos produtos da gama VIT. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Promoção válida de 1 a 14 de julho de 2021. Saiba mais na loja e em intermarché.pt. Todos juntos seremos nós, o encontro perfeito que encurta distâncias e partilha saberes e abraços. Que mais tem de acontecer no mundo? Todos juntos seremos nós, o programa que dá asas às palavras e aos sentimentos da alma. Declamo os poemas mais lindos do universo.
todas as quartas-feiras, entre as 20 e as 22, com Celeste Almeida, na Rádio Limite. Quem me dera. E se só agora sintoniza a Rádio Limite de Castro Daire, este é o programa Todos Juntos Seremos Nós. Um programa que durante 2 horas nos traz histórias de vida, nos traz saberes, nos traz projetos de muitas pessoas que vão passando aqui pelo nosso estúdio. Hoje temos a Dona Eufrásia, que veio de Vila Maior, do concelho vizinho São Pedro do Sul. Uma senhora que, não pensem que já ouviram tudo, porque, meus queridos ouvintes, vejam, porque a vida da Dona Eufrásia nem sempre foi um mar de rosas. Pois não, Dona Eufrásia? Não, não foi. Não foi. Tanto que não foi que a senhora já namorava, começou a namorar com que idade? Tinha por aí 17 anos, mas combinei com o meu namorado assim. A gente vai namorar só quando não se encontra. Porque o meu pai não queria. E nem a minha mãe. E eu não queria que eles me ralhassem. Então, combinei com o meu namorado assim. Quando a gente se encontra, a gente fala. Não nos encontramos, tu não vais ter comigo a lado nenhum. Portanto, era um segredo, praticamente. Depois, continuamos assim, até que os meus pais não queriam. Como não queriam. Eles descobriram que vocês namoravam? Descobriram que nós namorávamos, não queriam. E então, o que é que eu pensei? E ele foi para a tropa. Foi para o ultramar, ele? Não, ele não foi para o ultramar, foi para Mafra. E eu pensei, ele não está cá, e eu estou sempre aqui a aturar os meus pais. O que é que eu vou fazer? Aturar isto é, porque eles estavam sempre a discutir por causa do namoro. Sim. Porque havia lá um rapazinho mais rico que gostava muito de mim. E os seus pais? Os meus pais trabalhavam as terras dele. E queriam que a Dona Eufrásia namorasse esse rapazinho. Para ser a dona das terras. Ai, brutos! Dona Eufrásia, já estavam a olhar pelo seu futuro. Pois. Mas eu pensava assim, eu se casar com este homem rico, eu se for à janela e ver passar o meu que é pobre, eu vou ficar pasmada a olhar para ele. Porque era dele que eu gostava. Era dele que eu gostava. Então, pensei, escrevi, e ele foi para a tropa e começou-me a escrever. Só que a minha mãe dava conta de eu estar com a luzita de petróleo no quarto, levantava-se da cama dela e eu... A senhora com a luzita de petróleo estava aqui a ler as cartas? A escrever-lhe, a responder. E quando a senhora recebia as cartas, os seus pais não lhe viam as cartas? A minha mãe chegou-me a rasgar algumas. Mas eu ainda cheguei a apanhar. Cheguei a pedir ao carteiro para me dar a mim. Tanta gente que fez isso, Dona Eufrásia. A minha mãe chegava lá, tirava-me a luzita e apagava e levava com ela. Levava à luz. E eu ficava revoltadinha, meu Deus. Pronto, já não podia escrever, então o seu namorado estava muito tempo à espera da resposta. Claro. Então um dia desgostei-me e disse assim, eu não vou continuar aqui. Vou fugir de casa, vou para o colégio de freiras. E então fui a São Pedro, comprei a mala, comprei umas camisinhas de dormir, a pastinha de dentes, acho que nem tinha pasta de dente, tinha nada, acho que nem. Comprei, fiz uma malinha muito arranjadinha, muito aciadinha, e telefonei para o colégio das freiras a dizer que ia para lá. E então, chega-se um dia de manhã, eu disse para os meus pais que ia para o colégio de freiras. E o meu pai, tu se vais, nunca nos escrevas, e faz de conta que pai e mãe já não tens. Ai, e meu vamos-te Deus. deserdar. Meu Deus. E eu, mas já não me importa. E vou, eu resolvi ir. Então, e onde era esse colégio de freiras? era em Anadia. Ai, Anadia. Era o colégio da Nossa Senhora da Assunção. E como é que foi até lá? Fui de alta motora, depois cheguei, mas eu fui de alta motora até Águeda, depois lá apanhei autocarro. Sim, sim. Mas sempre a perguntar às pessoas. Onde era, claro? Eu não sabia para onde ia. Eu não sabia, nunca tinha saído da minha casa. Nunca tinha saído de sua casa? Sim. Que idade tinha a Dona Eufrásia? Eu tinha 17. 17 anos. Ainda era uma rapariguinha menor, não é? Sim, pois é. Por isso é que os pais não tinham muito domínio em si. Sim, muito. Éramos meninas ali certinhas, não é como agora. Então vamos lá ver. Entra no colégio de freiras e o que é que diz às freiras quando chega? Eu quando cheguei, elas já sabiam. Ah, já sabiam que a senhora ia para lá? Mas porquê? Porque lhe escreveu alguma carta? Telefonei. Ai, telefonou-lhes. E então meus pais mandaram a minha irmã mais velha tirar-me a mala e para não me deixar ir. E eu volto atrás, e eu a ver a hora que perdi a caminhonete. Mas a minha irmã fugiu-me com a mala para casa. E eu vou para casa, agarrei-me à minha mala, dá-me a mala, fui eu que paguei. Fui eu que paguei, dá-me a mala. E agarrei na mala e fui. E lá... Apanhei o autocarro, fui para a estação, apanhei a alta motora, sem conhecer ninguém. E fui, desci em Águeda, e comecei a perguntar às pessoas, onde é a Nadia? Ninguém vai para a Nadia, ninguém vai para a Nadia. Ai, que giro. Já parecia o senhor Ilídio, onde é que é a Marinha, onde é que é a Marinha?
E então, assim que dei conta que cheguei na dia, as pessoas disseram, eu pus-me em pé na caminhonete a ver se via alguém à minha espera. E vi uma freira lá numa reta ao fundo e disse, ai, já estou a ver uma freira, fiquei tão contente. E se calhar era para onde a senhora ia. Era já a minha que estava à sua espera, muito bem. Fui para lá, meus pais pediram para eu nunca escrever, nunca telefonar, que não queriam saber de mim para nada. E a senhora não escreveu eu nem... fiz. Não telefonei, não escrevi, não fiz nada. A minha mãe apenas... Quanto tempo lá esteve? 2 anos. 2 anos, o tempo da tropa do seu namorado. Sim. A minha mãe pediu-me só para não cortar o cabelo, senão nunca mais ia chamar-se mãe. E eu cheguei lá, ao fim de 3 dias, cortei a trança. Ah, quem lhe cortou? Fui à cabeleireira. E a minha trança não abrangia a mão. A minha mão era grossa. O cabelo, ainda se nota que a senhora devia ter um cabelo muito bom. E então a cabeleireira quis-me comprar. Eu disse, não, isto é uma recordação. Meti numa caixinha de papelão, até um lacinho e trouxe a caixa para casa. E depois, quando vim para casa dos meus pais. Depois levou a caixinha para o convento, não é? Sim. Mas, dona Eufrásia... Eu botei o cabelo lá no convento. Sim, eu estou a perceber. Lá no convento, o que é que a senhora fazia especificamente? Porque a senhora não foi para lá para ir para a freira. Não, eu freira não. Porque a senhora queria o seu namorado. Mas as freiras lá, cada uma é responsável do seu... Uma é modista, a outra toma conta dos refeitórios, a outra da cozinha. Todas me queriam. Porque eu era muito trabalhadora. Eu ia daqui do duro. Eu ia tão negrinha de trabalho. A minha cara era moreninha, parece, magrinha. E lá vestiu o hábito de freira? Não. Ou andava com roupa normal? A senhora era uma empregada do convento, sim, não é? Uma empregada, trabalhei nos refeitórios e depois passaram para a cozinha. Comecei a ser responsável pela cozinha, semana sim, semana não. E depois a primeira semana vieram-me dar os parabéns, que estava tudo muito bem, muito bom, e eu ainda estou a ver-me sentada lá no chão a chorar. Porquê? Porque ser responsável é muito... Era duro. Doloroso. Eu era muito novita. Na minha semana tinha que levantar às 6 da manhã, sozinha, vir ao portão, apanhar os sacos do pão e as bilhas do leite, para levar para dentro. Depois eram 25 cafeteiras em cima do fogão. 25 cafeteiras? Nós tínhamos 300 alunas a estudar. Pois era um colégio de freiras, havia lá alunos a estudar, precisamente. Sim. E então, depois tive 2 anos, depois pensei em casarmos. Fomos falar com os meus pais. Já sei para onde é que a senhora foi. A senhora foi para o colégio da Nadia. Sim. Era um colégio que recebia alunos internos. Sim. Eu tive uns primos que estudaram lá nesse colégio. Eu tenho 2 médicas em São Paulo do Sul, que foi lá que eles estudaram. Muito bem, já sei qual é o colégio. Então depois, quando falámos com os meus pais para casar, os meus pais disseram que casássemos quando quiséssemos. Então a senhora deixa o convento. Sim. Quando o seu namorado acabou a tropa. E vim para casar. Aí nessa altura já era maior ou não? Tinha 19 anos. Tinha 19 anos, naquela altura acho que era aos 21, não era a maior idade? Sim, eu acho que eu casei também, já tinha 21 e ia fazer 22 quando casei. Pois, porque se fosse antes tinha que pedir autorização aos pais, não era? Os pais, casem quando quiserem. A nossa ajuda já está dada. E qual era a ajuda? Queria que ele me fizesse um almocinho que me fez às minhas irmãs. Que tiveram o padre, tiveram fotógrafo, eu não tive nada. E porquê? Só porque a senhora fugiu? Porque eles disseram que não davam. E não gostavam daquele casamento? Pronto, exatamente. Oh, meu Deus. Então fomos viver para uma casinha. Então, dona Eufrásia, se os pais não a ajudaram, nada. Deus os tenha, não é? A senhora fez o casamento como? Quantos convidados? Onde é que foi a boda? Tive os convidados. A boda foi em casa de uns tios que adoravam esse rapaz. Adoravam o meu marido. Gostavam muito dele. Foi em casa deles. Então eu tive uma tia que me comprou a vitela para o cozido. Tive outra que me deu isto, então aquilo foi um casamento pobre, pedinho. Com os padrinhos, com alguns tios. Sim. E os jovens da minha igualdade foram todos. Foram, os jovens da aldeia. E a pé, sem carro, sem nada, nem fotógrafo, não tenho uma fotografia. E vestiu um vestidinho? Foi um vestido branco da minha irmã mais velha, muito bonito. E pronto, foi assim uma coisa pobrezinha. Pobrezinha, nem coisa foi rica. E depois de casada, ficou lá na aldeia ou foi dormir a qualquer lado? Dormir aonde? Numa casinha velha que fui para lá viver, com meus pais, a minha mãe nunca lá entrou, nem ninguém da minha família. Só o meu pai é que me lá ia visitar. Uma casinha velha que nem tinha cozinha, não tinha nada, mas eu achava que era a mulher mais feliz do mundo. E que vivia num palácio? Eu era a mais feliz do mundo. A senhora era uma fada que vivia num palácio? Eu achava o mundo para mim... Estava ali todo, a vida a não é? Era a coisa mais linda do mundo. Porque
porque eu adorava aquele homem. Pronto. Como é que ele se chamava? Fernando. Sim. Então, o que é que a gente... E a mãe da Dona Eufrásia nunca entrou naquela casa? Lá foi. E nunca falou ao seu marido? Ou se o encontrasse, falava-lhe? Depois, mais tarde, mas no princípio não. Nem a mim me ligavam nada. Não. E as irmãs? Também não. Nem nunca lá nenhuma entrou. Só o meu pai é que lá chegou aí. Uhum. E depois, o que é que a gente se foi agarrar? A agricultura. Começamos a tirar uma resina por nossa conta. Comecei a trabalhar terras com 21, 22 anos, com terras, tantas terras, com vaca, comprei uma vaca. Tinha 20 porcos sempre. Tinha 2 porcas a criar. Quantos porcos tinha? Tinha sempre 20. Ai, meu Deus. Sempre. Tinha porcas e depois vendia os leitões. Tinha feiras que fazia os 40 contos naquele tempo. Naquele tempo. Novinha. Hoje ninguém fazia isso. A vender os leitões na Feira de São Pedro Sul. Dona Eufrásia, e como é que a senhora fazia? Iam a pé até? Ia um trator. Iam levar o tratorista. Tinha dias que chegava lá e vinha com as pessoas para casa, não vendia nenhum. Ai, meu Deus. Eu passei. Depois veio a senhora, a dona da casa. E nessa altura, já tinha filhos nessa altura? Não tinha filhos. Não. Trabalhávamos muito os dois, muitos. Eu matava-me todos os dias quando de noite, sempre quando de noite. Veio tratar da vaca, tinha vitelo, tinha isto, era uma luta. Depois... Mas talvez fosse com esse dinheirinho que a senhora ia arranjando que depois construiu a sua casa, ou não? Sim, fui comprar um terreninho, porque a senhoria da casa tinha uma filha que era mais ou menos da minha idade e queria casar e queria meter a casa em obras, porque uma avó estava na Suíça. Sim, sim. Já tinha dinheiro, queria fazer a casa, e eu então... Numa casinha que poucas divisões tinha, não é? Uma casinha velha, antiga, mas ela fez lá uma obra bonita, porque ele andava na Suíça. Eu digo quando a senhora lá vivia. Ah, sim, uma casinha velha, antiguinha, nem tinha cozinha, a cozinha era um quarto, com os fogão de gás. Era, nem tinha casa de banho. Tinha uma cosita antiga lá. Era daquelas de madeirazinha? Sim, miséria, pronto. Mas era um palácio e a senhora era feliz. Os ouvintes não veem a sua cara, mas porque se vissem a sua cara quando a senhora diz aquilo para mim era tudo, eu era feliz. Que o mundo era a coisa mais linda do mundo. Uhum. Porque eu achava assim. O meu mundo. O meu mundo. Eu dizia assim, como é que dizem que há pessoas que nos se dão bem? Isto é a vida mais linda que há. Porque a senhora teve a sorte de casar com um marido que adorava a senhora e a senhora adorava-o a ele, não é? Porque se a senhora não casava com aquele marido e ia casar com aqueles que os pais queriam, nunca teria esse mundo maravilhoso. Eu parece que estava sempre ansiosa que chegasse a noite para ele vir. Ai, que giro. Ele fazia o quê? Na resina. Também, na resina. E houve um dia que eu não lhe levei o almoço à serra, lá onde ele andava, na resina. Sim. Chegou a casa e disse para mim, nunca mais faças isso. O dia pareceu-me um ano. Ai, que engraçado. Eu não te vi o dia todo. A senhora gostava de lhe levar o comer? Eu ia todos os dias. Um dia eu pedi a uma vizinha para me levar e eu não fui. E ele disse que nunca mais faças isso. Foi ele que disse à senhora? Disse para mim, para eu nunca mais mandar o almoço. Ai, que giro. Então... Que o dia pareceu um ano. Foi. Compramos um terreninho, compramos um bocadinho de terreno e começámos os dois a construir, os dois a trabalhar, a tirar a areia do rio. O dia inteiro. Eu não comprei uma areia para fazer a minha casa. Iam a que rio? Rios para lá, ribeiros que havia lá na aldeia. Uhum. Tirar areia. A areia que era para a construção da casa. Começamos nós a abrir os alicerces, os dois, com uma pai, com uma... Então ele também percebia? Claro, porque ele foi criados lá na aldeia, criados a trabalhar muito. Mas a sorte não sorriu assim. Fiz a casa, fizemos a casinha, pus a casa de pé e mesmo sem grandes condições fomos para lá viver. Porque para dar a casa à outra para dar a casa ao senhorio. Ao senhorio. Fui para lá, no fim, o meu marido arranjou trabalho em São Pedro, nas obras, que era a rua 25 de Abril. Uhum. Foi lá que começaram depois a fazer aquelas obras e a aumentar. E então o meu marido arranjou lá trabalho e disse para mim, olha, eu vou comprar uma motorizada para ir e vir todos os dias. E eu não fui fora. E ele já tinha carta de pesados, tinha carta de ligeiros, já tinha tido 2 motorizadas, tudo bem. E ele foi a uma segunda-feira, comprou a motorizada e na terça de manhã saiu de casa, não andou 1 quilómetro, teve um acidente.
de casa onde ele teve o acidente não foi 1 quilómetro. Teve um acidente e chamaram a ambulância, levaram-no para o hospital e do hospital ele foi para Coimbra. E onde depois vieram-me dizer a casa, como ele tinha tido o acidente, mas que não fora nada grave. E eu respondi logo, olhem, digam-me a verdade, porque o meu marido não é mais para mim. Eu disse, o meu marido não é mais para mim, que eu sei que Deus Nosso Senhor não me dá mais o meu marido. Porque eu achava que era feliz demais. Achava que estava a viver uma felicidade que a senhora não merecia. Merecia sim, por tudo aquilo que já tinha passado e pelo amor que lhe tinha. Não mais para mim. Veio de Coimbra na urna. Morreu lá em Coimbra. Morreu em Coimbra. E esse acidente, ele foi contra algum carro? Quem lhe vendeu a motorizada tinha defeito. Tinha a direção, era torta, não dava... Pronto, não fez a curva. E então ele teve um acidente, entrou em coma. Quantos anos viveu com ele, Dona Eufrásia? 3 anos. 3 aninhos. Portanto, desse seu primeiro marido, a senhora não teve filhos? Não tive filhos. Não teve filhos. Eu queria tanto. Foram 3 anos que para a senhora foram muito intensos, porque foram muito, muito, muito felizes, não é? Muito felizes. Se calhar a senhora foi mais feliz durante estes 3 anos do que muitos casais são durante a vida toda que são casados, não é? Fui muito feliz. Daí lhe ter custado. Eu sabia que havia uma festa, nós dançávamos, vinhamos a pé à noite para casa, havia carros ao que passassem por nós e diziam, olha, nós vimos Fernando Pequenino a beijar e se abraçar. Ai, que giro. Que giro. Depois fui para a casa dos meus pais. Viúva, foi para casa, retornou à casa dos pais. Na altura que o meu marido teve o acidente, fui para a casa dos meus pais. Fechei a porta e fui para a casa dos meus pais. E estive em casa dos meus pais de cama sempre. Já não comia, não bebia. Já não estava... Quer dizer, a tristeza apoderou-se de si. Fiquei um trapinho mesmo. E depois dei lá a Janeiro a avisar que o meu marido tinha falecido. Quanto tempo é que esteve em Coimbra? 17 dias. Nunca lá foi ver? Fui. Aí foi. Fui vê-lo. E o meu pai foi lá várias vezes e chegava a dizer para mim, Eufrásia, o Fernando hoje falou, perguntou por ti. Disse para a gente te estimar muito que tu mereces. E ele disse, olha que ele está melhorzinho. E eu dizia, pai, o Fernando não é mais para mim, ele já não vai mais. Eu disse, Fernando não é mais para mim. Eu parecia que tinha aqui um sentimento. Alguma coisa lhe dizia isso, não é? Não era mais para mim e foi para Deus. Mas continua a ter o lugar dele no seu coração. Os meus pais foi pagar um funeral. Eu não tinha dinheiro nenhum. Já tinha feito uma casita. Pois. Pagaram um funeral e depois eu fui má aos meus pais. Então. Vocês não queriam, Deus fez-nos a vontade. Ai, meu Deus. Deus fez aquilo que vocês queriam. Já o levaram, já Deus levou. Vocês agora arranjem o que vocês quiserem. Mas a senhora sabe que eles não queriam isso, não é? Foi um desabafo seu. Pois, foi um desabafo seu. No fundo era a sua revolta por não ter já o marido consigo, não é? Porque os seus pais jamais quereriam uma coisa dessas. Não. Não se importavam que Deus me nos livre, o que eles queriam era que a senhora fosse feliz, embora não lhe dissessem isso, não é? E depois, no dia do funeral, a casa dos meus pais, eu estava em casa dos meus pais, estava na cama e a casa estava cheinha de gente. Estava lá uma rapariguinha, que é mais ou menos da minha idade, estava de bebê e tinha uma menina pequenina ainda, pequenininha, e chorava tanto, que a minha mãe foi ao pé dela e disse, Arminda, leva a menina lá para fora, porque ela chora tanto. E a Arminda respondeu, a minha menina disse que queria dar um beijo. Todinha. A Eufrásia está na cama, mas a menina nem falava, ela era pequenininha. Então as pessoas todas se desviaram, a criança passou, foi à minha cama, abraçou-me, beijou-me, e a menina nunca mais chorou. E as pessoas lá todas... As crianças sabem muito bem o porquê das coisas. E as pessoas começaram a dizer, olha, isto foi um anjinho para dizer que o teu marido está no céu, tu não chores. Mas eu fiquei... A senhora então não estava junto da urna? Nem a vi, não. Já não caminhava. Não, eu já não comia. Eu estava... Toda a gente. Quer dizer, enquanto o seu marido esteve em Coimbra, a senhora definhou, a senhora... Eu morri com ele. Sim. Fiquei em baixo, fraquinha. E as pessoas que lá iam dar sentimentos aos meus pais diziam, cuidem dela, que ela vai atrás dele. Meu Deus. Dona Eufrásia, nós vamos depois continuar essa conversa, vamos novamente para a publicidade, está bem?
nós vamos, e os ouvintes já sabem, muito tem ainda a Dona Eufrásia para contar. Fiquem desse lado. Anda só na minha rua, cada vez até mais tarde. Anda só na minha rua, cada vez até mais tarde. A ver se pergunta a lua a razão porque não arde. A ver se pergunta a lua a razão porque não arde. Se quiseres eu fecho também. Não é o que parece. Terça e quarta. Terça e quarta. Terça e quarta. Terça e quarta, os melhores frescos a preços ainda mais baixos. Aproveite no Intermarché. Bifanas e costeletas mistas de porco a 3,49€ o quilo e sardinha fresca a 3,75€ o quilo. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Preços válidos nos dias 6 e 7 de julho de 2021. Saiba mais na loja e em intermarché.pt. Luz? Sim. Som? Sim. Profissionalismo? Sim. Brincoviler. Siga a nossa página do Facebook em facebook.com/grupomusical.brincoviler. Telefone 933 454 994. Brincoviler. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Limite, são 9 horas. É poupar que a gente Se entende? entende, sim senhor. Na feira de praia e campismo do Intermarché, aproveite. Guarda-sol a 7,99€. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Preço válido até 4 de agosto de 2021. Saiba mais na loja e em intermarché.pt. Portal dos Dentes, Clínica Dentária com a doutora Graciela Silva. Venha sorrir a partir de 25€. Tratamentos de ortodontia, implantes, próteses fixas e removíveis, branqueamento dentário, com facilidade de pagamento. Temos vários acordos com ADSE, Clinicart, MetLife, Cheque Dentista, Medicare e muitos outros. Venha conferir. Fazemos tratamentos estéticos com aplicação de Botox e ácido hialurónico. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Castro Daire. Faça já a sua marcação pelo número 232-315-794. Venha sorrir, porque sorrir é connosco. Adoro conduzir. Para mim, andar na estrada é um modo de vida, uma aventura diária. Por isso, quando toca a escolher automóvel, aconselho-me sempre com o stand Mira Serra. Stand Mira Serra, comércio de automóveis novos, seminovos e usados. E já agora, se pretende um serviço de aluguer de viaturas, nós temos Mira Serra Rent, um serviço de aluguer de veículos de passageiros ou mercadorias. Saiba mais em www.miraserra.pt ou na nossa página de Facebook. Venha visitar-nos em Viseu na Estrada Nacional número 2, em Pascoal na Estrada Nacional 16 e em Castro Daire junto ao nó da A24. Stand Mira Serra, comércio de automóveis novos, seminovos e usados. Mini preço de Castro Daire, ao seu lado, com os melhores preços. De 7 a 13 de janeiro. Não perca! Iogurte líquido redutor de colesterol, natural 0% Actimel 6, 1,89€. Aproveite 30% de desconto na marca Flora. Queijo Flamengo em fatias agros 200 gramas, 1,18€. Aproveite 20% de desconto em chouriço corrente Dia. E 1 hora já passou deste magnífico programa feito pela Dona Eufrásia, que está já a começar a emocionar muitos dos ouvintes. Muitas mensagens caem em privado, outras caem na minha página, a manifestarem-se sobre a história de vida que a Dona Eufrásia começou agora a contar. Não de criança, apesar de também em criança já ter tido os seus espinhos, mas depois estávamos precisamente a falar da Dona Eufrásia, que quando o marido teve o acidente e foi parar a Coimbra, ela própria estava a ir com ele, não era Dona Eufrásia? Sim.
ao ponto de quando ele faleceu, não conseguiu levantar-se para ir ao funeral. Não, o pouco que comia já vomitava. Já não comia. O pouco que me davam, já iam as vizinhas dar-me canja e eu vomitava. Fiquei no trapinho. Então quer dizer que o marido da senhora chamava-se Fernando. O marido da senhora foi enterrado e a dona Eufrásia nem sequer viu na urna. Porque não teve coragem. Eu não segurava. Eu não me segurava. Eu depois comecei a dormir com a minha mãe, agarrado ao pescoço da minha mãe toda a noite, transpirava a noite inteirinha agarrado ao pescoço da minha mãe. E só andava atrás da minha mãe. E nessa altura a mãe mostrou-lhe que tinha amor por si, não foi, dona Eufrásia? E depois, o primeiro domingo passei, a minha mãe ia regar e dizia para mim: Eufrásia, fica aqui com a tua madrinha. Não, eu quero ir contigo. E a minha mãe andava nas terras a regar, todos os passos que a minha mãe dava no lameiro, eu dava os passos todos que a minha mãe dava atrás dela. Sem poder. Sim, porque eu já não fiquei bem, Depois tive 4 meses que não entrei mais na minha casa. E todas as vezes que passava nos caminhos que os olhos alcançassem a casa, eu virava a cara sempre para o lado. Porque eu dava-me a impressão que eu via lá. Então um dia eu pensei: oh meu Deus, se ele está a pensar, se ele pode pensar nisto, ele diz assim: Eufrásia, trabalhamos tanto, fizemos tanto sacrifício e tu abandonaste a tua casa, fechaste a porta e não vais lá? Eu pensei: é hoje, vou. Muito bem. Fui para lá, abri as portas, comecei a calçar os chinelos dele, a ver as fotografias dele, a remexer em tudo, fechei tudo à chave. Ninguém sabia que eu estava lá. E estive lá o dia inteirinho, até à noite. E a minha mãe, à noite, mandou os meus irmãos à minha procura. Eu tinha os irmãos mais novos, solteiros, à minha procura. E eu, então, a partir desse dia, nunca mais ninguém me viu fora da minha casa. Comecei a dormir lá. Portanto, o que foi preciso foi a coragem para lá entrar a primeira vez. Depois entrou, começou a sentir-se mais próxima do Fernando, não é? Tocando as coisas dele, vendo as coisas dele. Calçava os chinelos dele, andava a mexer nas coisas dele. E depois comecei a dormir lá. Dormia na sua caminha onde dormia com ele? Sim. E ele nem sequer lá morreu, nem lá passou. Pois. Já tive um acidente, foi para Coimbra, de lá veio. Sim. Pronto, então, a partir daí, comecei a ficar em casa dos meus pais. Eu trabalhava em casa dos meus pais, mas à noite vinha para a minha casa. Mas à noite ia para a sua casa. Meu pai vinha comigo à minha casa, meu pai. Todas as noites me trazia à minha casa, meu pai. Pronto, e trabalhava em casa dos meus pais. Mas a vida não termina ainda aqui. A sua vida dura de sacrifício ainda lhe tinha algo mais reservado. Comecei a servir. Começou a servir. Ora, a servir, ouvir. Naquele tempo, os patrões eram um bocadinho... E então eu fui para a casa de uma tia, de uma senhora que tinha sobrinhos solteiros, não é? E eu fui para lá, mas eu não me sentia bem. Eu queria dormir, mas eu tinha que me levantar e trabalhar. Eu era obrigada a trabalhar. E depois ela às vezes respondia-me mal. E aquilo caía-me tão mal, eu respondia também. Até que um dia eu disse: olha, eu não quero mais estar a aborrecê-la, mas eu vou embora. Vou para a minha casa, eu quero dormir. Eu tenho que dormir, não posso estar aqui mais. E ela então... Porque trabalhava demasiado, não é? Demasiado. E eu estava cansada de tudo que tinha passado. Sim. Então ela arranjou um táxi, trouxe-me aqui a Castrodeiro ao médico. O doutor Zeca. Sim. E o doutor Zeca, eu trazia um vestido com uma fitinha a atar no braço. E ele desatou as fitinhas do vestido e disse: minha senhora, não grite com esta menina. Dê-lhe miminho e carinho, que ela tem uma ferida tão grande no peito que leva tempo a cicatrizar. Era a ferida do luto. Tinha morrido meu marido. Precisamente. Eu era uma jovem. Precisamente. Que idade é que tinha, dona? 25 anos. 25 anos. É duro, muito duro. E depois eu vi as minhas colegas que casaram quando a mim, todas com os maridos. Eu não podia ouvir uma festa com uma música. A própria música dava-me uma dor no meu peito. Olha, nós temos alguém, Lina. Estou sim, boa noite. Não. Pode continuar. E então depois continuei lá em casa dessa senhora e ela tinha 3 sobrinhos. Tinha um na polícia em Lisboa que veio passar férias. E eu fiquei tão revoltada. Eu dava catequese às crianças e ia ser a comunhão um domingo. E veio ele de férias e eu disse:
Ai, Jesus, ainda mais gente para me dar trabalho. E sim, depois continuei lá. Pois. Então, ela gostava de mim, eu era trabalhadora, e muito, era mais zelada ainda do que ela, eu era muito zeladora para as coisas. E ela gostava de mim, depois o pai dele também era irmão da minha patroa, também começou a gostar muito de mim. Começaram ali e fizeram o casamento com o sobrinho. Mas daí o sobrinho da patroa. Da patroa. Que era polícia. Passado 3 anos de ficar viúva. Sim, casei com ele pela igreja. Uhum. Ele era polícia em Lisboa, era mais novo do que eu. Uhum. Então casamos pela igreja e depois eu vivi cá na minha casa, ele estava em Lisboa, entretanto arranjou uma casinha lá e eu fui para lá com os meninos, depois tive 2 meninos baixinhos. Tive a menina num ano e o menino logo no outro. E eu, ai meu Deus do céu, é tudo para mim. Nossa. Está a ver o que Deus lhe estava a dar? Estava-lhe a dar os seus presentes, os seus filhinhos. Ai, mas os 2 juntinhos, custa muito. Pois custa. Depois fui para Lisboa, não podia trabalhar com os pequeninos, não podia ajudar o marido, era só ordenado dele. Já pagava 25 contos de renda naquele tempo. Só que eu nunca gostei de Lisboa. Eu ia para aquela janela e dizia assim, oh meu Deus, eu quero ir plantar as couves. E depois comprava... Eu quero ir para a terra, quero sentir a terra. Comprava 1 quilo de batatas, gastava, comprava 1 quilo de cenoura, gastava, ficava sem nada. E eu dizia, oh meu Deus, eu não fui criada assim, eu fui criada com muita batata, muita fartura, assim, muita coisa das terras, não é? Pois. Muita hortaliça, muita coisa. A gente ia à praça, comprava, gastava, ficava sem nada. Eu não gosto de estar aqui. Eu quero ir para a terra. E pedi tanto ao meu marido para pedir a transferência para aqui. Como é que ele se chamava? Chamava-se Vítor. Vítor. Então ele pediu. E veio para Viseu. E de Viseu foi para Lamego, esteve em Lamego. Portanto, que era polícia. Era segurança pública. Uhum. Pronto, então, vivemos lá na minha casa, acabamos a casa. Na casinha que tinha começado com o seu marido, sim. Com o seu primeiro marido. Sim, acabamos a casa e lá vivemos, os meninos iam para a escola, lá perto, e eu comecei a trabalhar nas terras, outra vez, na agricultura, e ter animais, tinha cabras, tinha porcos. Pelo menos tinha batatas à fartura e feijões e cenouras e cebolas. Era isso que eu queria ter. Não tinha. queria ver as estradas das batatas. Como diz o ditado, a galinha do campo não quer que apoio. E é verdade. Não, habituada, foi criada no campo. Pois. Já depois de velha para Lisboa, não gostava. Pronto, a vida foi continuando. Mas apareceu depois de um terceiro filho. Não, mas depois do segundo filho, eu ganhei uma depressão e um esgotamento. E eu era muito zelada. Eu em casa gostava de ter tudo muito arrumado. Eu se pusesse umas almofadas no meu sofá, se à tarde se estivessem tortas, eu já fazia barulho. E então ganhei uma depressão e um esgotamento a pontos de não fazer nada. Já não cozinhava, não cuidava dos filhos. E o meu marido vem de Lamego, entra em casa e diz assim: Eufrásia, tu não és a mulher que eu conheci até hoje. Vai tomar um banhinho, que eu vou-te levar para o hospital, vou-te tratar, vou-te levar para a casa de saúde. E aí foi um bom marido. Nós não tínhamos dinheiros, não havia dinheiro. Sim. Levou-me para a casa de saúde, fui lá internada, fiquei lá internada 10 dias. Estava com uma depressão. Uma depressão, com esgotamento. Já não adormecia em casa, entrava em pânico. Já tinha sido muita coisa junta, não é, Dona Eufrásia? A sua meninice, o trabalho na resina, o ter que fugir para o convento das freiras porque não a deixavam namorar, a trágica morte do primeiro marido, portanto, tinha sido muita coisa junta na sua vida e a senhora chegou ao ponto que já não aguentou mais. Não. Depois estive lá 10 dias. E o meu marido no 10º dia foi lá e disse: Eufrásia, eu vou ajudar-te a vestir. Era dentro do meiguinho. Vou-te ajudar a vestir porque já tiveste salta. E eu disse: olha, porquê que ainda trouxeste-me ontem à noite? Já me levas hoje? Não se tinha percebido que tinha lá estado tanto tempo. Sempre a dormir. Sempre a dormir debaixo de remédios. Pois. Sempre. Então, quando saí de lá, os médicos deram-me alta e disseram: Eufrásia, nós vamos-te pôr um aparelhinho para não engravidar-se. Porque tu estás com 40 anos e tu agora levaste muito soro, tu vais engravidar. E eu, doutor, vira a boca para o outro lado, que não engravido mais. E mas não me põe aparelho nenhum. Não quero nada disso, que eu tenho vergonha dessas coisas, eu não quero. Não queria mostrar o seu corpo ao médico. Não, e não deixei.
E vim para casa, nem acabou o mês, já estava eu a telefonar assim, doutora, eu desconfio que estou do bebê. Eu não te disse, Eufrásia. Olha, combina com o teu marido e vem com o teu marido, porque vocês têm de assinar aqui, pronto, vens com o teu marido. E eu fui com o meu marido, cheguei lá, no médico. Olha, Sr. Vítor, o que é que acha? Acha que este filho deve vir? E o meu marido disse, eu sou católico, não mato um gato, quanto mais um filho. Pois. E ele disse-lhe, mas a sua mulher está no princípio de um tratamento. Nós vamos lhe tirar a medicação toda. Pois é, que depois não podia continuar com a medicação. Vamos lhe tirar a medicação toda. Eu não sei se ela vai também conseguir reagir bem. Tiraram-me quase tudo, mas o meu marido disse que nem tinha que vir. Fui a consultas ao Porto, porque já tinha idade. Pois. Mas a primeira consulta foi na Casa de Saúde. E a médica diz-me assim, olha, dona Eufrásia, tem aqui um coraçãozinho a bater. Eu já sabia, melhor do que ela, não é? Claro, claro. E eu disse assim, doutor, agora desta idade... Com 42. Minha senhora, não esteja assim, que só dá fruto a árvore que está sé. A árvore que está doente já não dá fruto. Olha, eu gostei de ouvir, dei uma porta. Sim, claro. Fui ao Porto fazer um exame muito rigoroso, onde o médico disse para mim, olha, é quase todas as mulheres abortam neste exame, mas nós vamos ver. Pronto, graças a Deus não abortei, porque tinha que vir, não é? Claro. Tinha que vir. Estive depois em casa uma semana de repouso sem cama e veio o menino. Veio o meu menino. Portanto, tem 3 filhos. Sim, veio o meu menino, Arthur. Veio o seu menino, mas novamente as tragédias acontecem. Tanto ao marido como ao filho. Vamos a essa parte, dona Eufrásia. Pois o meu marido, com 50... O meu marido, nessa altura, também passei um bocado mal, porque o meu marido havia de entregar os papéis em 5 dias, em que começava a olhar pelos filhos, entregou no sexto dia um processo disciplinar, que nunca mais lhe saiu da cabeça. Pois. Ficou embaixo mesmo, embaixo. Depois comecei eu a trabalhar, começou ele a criar o filho. Ele a criar o filho, eu fui trabalhar. Depois, e ele com 50 e pouco, apareceu-lhe um cancro na próstata. Como estava já tão adiantado, os médicos disseram que ele não podia esperar para ir para público, tinha que se resolver. Dona Eufrásia, mas quando é que é a sua ida para a Alemanha? Eu ainda fui à Alemanha, pois. Quando é que a senhora deixa o filhinho pequenino, este terceiro filho? Sim, deixei o Arthur. Então deixou os 2 e o Arthur 3. E o pequenino. O pai em casa, e a senhora vai para a Alemanha. E vai para a Alemanha fazer o quê? Eu queria trabalhar para ver se melhorava a vida, se arranjava dinheiro para não faltasse nada aos meus filhos. E fui. Só que cheguei lá, era português que me pagava. Diz que eu ficava a ganhar 500 euros por mês. Entendeu? Então esse dinheiro eu ganhava na terra e vou embora. E então todos os dias telefonava para a terra. E o meu menino era pequenino, tinha para aí 2 anos, ou sei lá. E dizia para mim, mãe, onde estás? É noite, anda para casa para irmos para a cama, mãe, onde estás? Anda depressa. E eu ficava a chorar. E que idade tinham os outros 2? Os 2 tinham, um 10 e outro 11. E estavam com o marido? O meu marido. E o meu pequenino me dizia, mãe, onde estás? É noite, anda depressa, vamos para a cama. E eu estou longe, eu ficava a gritar. Toda a noite já não dormia. Faço ideia. E ia tão longe telefonar, o pouco caminhava. Para conseguir telefonar para eles. Sim. E ele falava, o menino falava para mim. Anda depressa para casa. Os outros eram mais crescidinhos, já compreendiam, não é? Já compreendiam, mas ele era pequenino. Mãe, anda para casa, é noite. Eu não quero pensar nestes momentos. E quanto tempo é que esteve na Alemanha? Na Alemanha só estive 1 mês e tal, então eu não ganhava nada. Só lhe pagavam em dinheiro português? O homem que ficava com o dinheiro que lhe pagavam era o meu dinheiro, que ele ficava com ele. Portanto, foi arranjar dinheiro para as viagens, praticamente. Viagens, mais nada. Pedi ao senhor, vai-me tirar o bilhete, quero ir para casa. Então aqui não vou resolver situação nenhuma. Passei lá fome. Foi. Chorei lá muito. Fazia uma sopa numa panela, não tinha colher para tirar. Tinha de tirar a sopa com uma canaquita de boer café. Mas porquê? Na casa dos patrões não havia? Era uma casinha que eu ainda ia pagar a renda daquela casinha. A senhora ainda pagava renda? Ia pagar renda. Não vivia na casa dos patrões? Não.
A casa dos patrões era um hotel. Ah. Fazia camas. Sim, estava a trabalhar num hotel. Sim, e tínhamos uma senhora que andava sempre a vigiar se aquilo estava bem resolvido. Sim. E pagavam-lhe em dinheiro português? Era o intermediário, que era português, que era aqui de São Pedro Sul. Meu Deus. Eu tenho capaz de estar a ouvir. E que ouça, não é? Não estamos a dizer nomes, não tem mal nenhum. Mas imagina, a senhora vai daqui, imigrante, vai emigrar para a Alemanha. Sozinha, sem conhecer ninguém. Com uma língua, foi para um hotel onde havia portugueses, não é? Mas onde tinha outra língua, porque a Alemanha, a maioria fala alemão, e depois também lá encontrava outras pessoas, outros países. Sacrifica-se para ganhar algum dinheiro, para governar a sua vidinha com os seus filhos e com o seu marido. Queria melhorar a vida, queria ver se valeu nada. Não valeu de nada. Não valeu de nada. Sempre em baixo. Passa fome naquela casinha que alugou. Sim. Quanto é que pagava de aluguer? Se calhar pouco lhe faltava. Não, eu não cheguei ainda, eu já nem cheguei a pagar nada. Ai, não. Estava lá já duas rapariguinhas, que era uma sobrinha minha e outra rapariguinha do Porto. Novinhas, coitadinhas, não ganhavam para nada, já ao meio do mês não tinham comida. Ai, meu Deus. Novitas, coitadinhas, não tinham coisa. Também recebiam dinheiro português? Também igual, estavam igual. E depois não tinham dinheiro para nada, nem para comer. Pois. Imagino. Não, e a senhora volta a vir embora para a sua casa. Quando o seu menino a viu, a alegria dele. Eu a que sofria. Depois, entretanto, aparece o cancro ao meu marido. E o meu marido foi operado e Aveiro na Cliria. E então, pediu-me muito para eu ficar lá com ele. E eu, Vitor, onde é que eu ia pagar 35 euros por dia? Só de estadia, só tinha direito ao pequeno almoço. Sim. E eu disse, Vitor, onde é que nós vamos buscar o dinheiro? Nem para a tua operação temos, quanto mais para eu pagar 35 euros por dia. Para estar aqui ao teu lado. Mas ele pediu-me tanto e eu pensei, se acontecer alguma coisa de mal, eu vou ficar com remorsos a vida toda. E então eu disse, se gastas tudo e nem que se peça. Fui, fiquei lá sempre com ele, fiquei sempre bem. E dormia com ele no mesmo quarto, tínhamos televisão, tínhamos tudo. Estive lá sempre com ele. Pronto, a operação correu bem, e viemos para cá, para casa, correu bem. E pronto, andou ainda 7 anos bem, graças a Deus. Ao fim de 7 anos apareceu-lhe novamente na garganta. Apareceu um cancro na garganta e o meu filho mais novo apareceu num carocinho na cova de braços. E então o Arthur foi para a urgência. Arthur, que é o filho? É o filho. Foi para a urgência e na urgência disseram-lhe, isto é uma coisinha que vai rebentar, vamos te dar aqui uns comprimidos que isto vai rebentar. Pronto, eu já tinha 19, 20 anos e pronto, a gente pensou naquilo que passasse, com o remédio que ele deu. Pronto. Então, o meu marido começou a piorar e o meu marido depois foi internado. Eu fui internar o meu marido, foi internado, já andava muito mal, já não comia, já nada, foi para o IPO? Foi consultas a Coimbra, foi internado em Viseu, no hospital de Viseu. E o meu Arthur fez muitos exames, fez no Paulo Ruas, fez muitos exames. E então o Arthur tinha uma consulta no mesmo dia que o pai foi internado. E nós não sabíamos ainda o que o Arthur tinha. Sim. Não sabíamos, fez muitos exames e que não sabia. Fez análises, fez muitos exames. E então nesse dia, ele levou o carro e fui com ele e o pai foi internar no 3º andar. O meu marido ficou no 3º andar. E eu fiquei lá à beira dele, até às 10 da manhã, que era a consulta do Arthur. E às 10 da manhã eu disse, Vítor, eu vou para baixo, porque é a consulta do Arthur agora. E aí vai. E eu vim. E para baixo. E o Arthur já estava à minha espera. E disse, mãe, eu já fui consultado. Arthur, já foste consultado? Então o que é que tu tens? Mãe, eu tenho um problema no sangue. Até mas não sabes o que é. Olha, temos alguém ali. Estou sim, boa noite. Boa noite. Fala José Souto. Era só para dar José Souto, o pai do António Souto, certo? Sim. Como está, Sr. José? Tudo bem? A Dona Eufrásia já me falou hoje em si, e na Dona Maria. Sim? Sim. Pois, eu estava a ouvi-la agora e era para dar os parabéns à coragem que ela teve de dar esta entrevista, porque pessoas da aldeia não é normal fazerem essas coisas e, portanto, fiquei admirado com ela. Muito bem. Gostei muito de ouvir, porque não sabia metade do passado dela, da vida dela, portanto já há muito tempo que eu não vejo,
mas gostei de ouvir. Pode-me mandar um abraço, dona Eufrásia. Obrigada, Sr. José. Um abraço e um beijinho para a Maria. Obrigada. Tá, olha, muito prazer. E um dia podemos encontrar lá embaixo na aldeia, não é? Sim. Um dia mais tarde. Sim, um beijinho para todos, está bem? Está bem. Obrigada. Olha, parabéns, está bem? Obrigada. E um beijo grande para ti também. Sim, muito obrigada. Senhor José, muito obrigada pelo seu telefonema. Muito obrigada. E um abraço para vocês. Continuação do bom programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Depois também vamos a esta parte da senhora encontrar aqui o senhor José e a dona Maria aqui na pensão, não é? Pois, mas estamos agora na parte do filho, que lhe dizia que tinha... Então, Arthur, o que é que tu tens? Oh mãe, eu tenho problema no sangue. Mas sabes, mãe, eu tenho que ir ao Vale mais depressa, porque eu tenho uma amiga lá. Quando eu fiz os exames, ela disse-me, Arthur, quando souberes o que tens, tu vens logo aqui ter comigo, porque eu quero falar contigo, quero saber o que tu tens. Só que ela já sabia. E ele então disse para mim, mãe, eu vou-me embora. Eu disse, espera um bocadinho, Arthur. E estavam 2 médicos, uma parte de vidro, e a médica cotovelou um médico e disse, este jovem que está aqui fora está com cancro. E uma mãe ouviu isto, eu ouvi. Ela a dizer que o meu filho estava com cancro. Portanto, tinha o marido e o filho com cancro. E o meu filho não disse que tinha cancro nem nada, e saiu com o carro e disse que ia ter com a amiga. E quando lá chegou a amiga, ele disse, Arthur, eu já sabia o que tu tinhas, mas eu não te quis dizer. Quis que viesses aqui. E então eu fui para cima a chorar, comecei a gritar no hospital. E fui para cima, e o meu marido disse, por que vais a chorar? E eu disse, o Arthur também está com cancro. E o meu marido respondeu, não chores, o nosso filho vai curar-se. Eu é que já não tenho cura, eu que já não salvo. E eu fiquei ali assim a olhar para ele. Só que depois, entretanto, ele esteve lá mais uns dias e ele ia fazer anos, o meu marido. E o médico deu-lhe uns dias para ele ir para casa. E ele veio para casa e disse, fizemos uma festinha de anos, ele era do Sporting, e a minha filha encomendou um bolo com relevado e tudo muito bonito. E ele disse à mesa, eu já não faço mais anos, são os últimos que eu faço. Disse para nós. E foram? E então isto foi no dia 13 de Abril, que ele fazia anos no dia 13 de Abril, e no dia 9 de Maio o meu marido faleceu. E faleceu em casa ou no hospital? O meu marido faleceu. O meu marido, eu trabalhava num restaurante e tinha muito trabalho. E então eu tomava remédio para dormir. E ele deixava-me adormecer e levantava-se de noite para sofrer sozinho. Para a senhora poder descansar. E houve uma noite que ele disse para mim, foi à casa de banho, Eufrásia, vem aqui, chama a ambulância, porque eu estou a deitar sangue pela boca, o corpo tinha rebentado. E eu com uma toalha a parar o sangue. E telefonei para a minha filha. E a minha filha veio e ele disse, Sónia, leva-me com o Arthur para o hospital e deixem a vossa mãe dormir, que ele está cansado. Nunca mais falei para o meu filho. Nunca mais. E depois o meu menino ficou a fazer aquilo. Na verdade, os nossos ouvintes dizem vida dura, vida difícil, emocionante. Eu estou aqui a fazer um esforço enorme para conter as lágrimas, porque isto são de facto histórias dramáticas, e tendo um marido e um filho, maior é a carga dramática, não é? Portanto, o marido da senhora falece, morre. E o Arthur ficou a fazer quimioterapia. E o Arthur anda a fazer tratamentos para lutar também, pela vida, não é? Para sobreviver. Nós temos mais alguém em linha. Estou sim, boa noite. Boa noite. Estou a ligar para a rádio de Castro Daire. Sim. Já está no ar. Sim. Pode falar. Estou a falar com quem? Eu sou Alcina, sou a cunhada da Dona Eufrásia que está a dar a entrevista. A Dona Eufrásia está a ouvi-la. Sim, Alcina. E eu queria dar os parabéns à minha cunhada pela coragem que ela teve de dar esta entrevista. Eu conheço a história e realmente ela não tem uma história fácil. Pois não.
Pois não. Eu quero dar-lhe um beijinho grande. Muito obrigada. Eu estou a ouvi-la. Muito obrigada, Dona Alcina. E pelo que vejo, a senhora também tem uma história de vida que deve partilhar. Um dia destes eu entro em contacto com a senhora, está bem? Se calhar um dia. Sim. Um beijinho muito grande para si. Beijinho grande para a minha cunhada. Obrigada, Alcina. Tchau. Portanto, esta senhora, Dona Alcina, é irmã do Vítor. Não, casou com o meu irmão. Casou com o seu irmão. Muito bem. Minha cunhada. Sua cunhada, sim. Tem um restaurantezinho em São Pedro do Sul. Mas vamos agora, portanto, o marido já está enterrado, não é? A senhora com certeza que já o acompanhou até ao cemitério. Sim, beijei-o e tudo. Portanto, já foi diferente, mas tinha agora o filho para ajudar, não é? Fazer quimio ao meu filho. Quando o pai faleceu, ficou a fazer quimioterapia, as sobrancelhinhas a caírem. E eu com 21 anos. Mas o pai sempre soube da terrível doença do filho. Soube porque o filho ainda teve consultas em Viseu e o pai telefonava para mim, para casa, e dizia: não quero que venha ninguém com o meu filho. Quem vai cá se consulta com o meu filho sou eu. Era o pai que já de fundozinho, que nem andava, e que levava o filho à consulta. Está a ver? Até poder, não é? Enquanto pôde, acompanhou sempre o filho e disse-me sempre: o nosso filho vai curar-se. E curou, dona Eufrásia, graças a Deus, não é? Agora já estamos a ouvir os ouvintes, até que enfim, um final feliz, não é? Sim, o meu filho curou-se. O cancro era propriamente onde? Era um linfoma. Era um linfoma. Um cancro bastante mau. Já estava muito agressivo, porque já estava no quarto grau. Mas graças a Deus, Nosso Senhor. Agora ele faz os exames de rotina, não é? Para ver. Coimbra, fazer. E está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus. Que bom, mas que bom. Um quadro revoltado. É natural. Porque ele perdeu o pai que adorava, o pai foi que o criou. E depois viu o pai. E repare, ele teve o choque da morte do pai num estado em que ele também estava muito debilitado, não é? E ele foi despedir-se do pai ao hospital. Naquela altura não havia Covid. Ele foi com uma máscara e foi agarrar-se ao pai, e o pai a terminar. Mas estava a terminar. Ele foi com uma máscara por causa das infecções, das bactérias, etc. Exatamente. E então depois, quando o meu marido faleceu, e nessa noite eu dormi com ele e com a minha filha, com a Sónia. E ele estava no meio. E então nós chorávamos, eu mais a Sónia. E ele dizia sempre para nós: não chorem. O pai partiu para me curar a mim. Só que ele dizia sempre isso. Não chorem. Que idade tinha o Arthur? 21. 21 anos. E com 21 anos a senhora põe-o no meio da cama e a senhora de um lado e a irmã do outro e dormem com ele para lhe darem apoio, não é? E ele era o único que não chorava. Quando vocês também precisam dele, mas o filho precisava de maior apoio. E depois ele dizia para nós: não chorem, porque o meu pai partiu para me salvar a mim. Era ele que pensou. O pai partiu para me salvar a mim. Ainda hoje, se calhar, pensa assim. Sim. Diz mesmo pai e mãe: eu nunca estou sozinho. Eu no meu quarto, eu sinto que o pai está comigo. Ele disse isso. Diz isso outra vez. Que bom, mas é bom. Não é? Sentir a presença do pai, o pai a dar-lhe força. Arthur, pede ao teu pai que te ajude. Muito bem. Dona Eufrásia, nós vamos fazer outra pausazinha, está bem? Para a publicidade, e depois retomaremos o nosso programa. Até já, meus queridos ouvintes, porque a história da Dona Eufrásia continua. Anda comigo, amor. Prometo que vou cuidar de ti. Se ainda achares que foi pouco, amor, dou-te a melhor versão de mim. Eu dou. Tripolilink, todos os operadores numa só loja.
Quer saber qual o melhor pacote de televisão entre os 3 operadores? Saber onde carregar o seu telemóvel ou pagar as faturas sem qualquer custo? Adira já ao novo pacote para começar a poupar e receber a melhor oferta do mercado. Na Tripoliink encontra todas estas ofertas e muito mais. Tripoliink, visite-nos em Castro Daire, na Avenida 5 de Outubro, junto ao Pantera. Tripoliink, todos os operadores numa só loja. Farmácia Gastão Fonseca, venda de medicamentos e uma ampla oferta de produtos de puricultura, cosmética, perfumaria, higiene, cuidado de saúde, ortopedia, nutrição. Procuramos melhorar e superar-nos diariamente. Estamos sediados na Avenida da Misericórdia, em Castro Daire, com o telefone 232 382 222. Farmácia Gastão Fonseca, cuidamos bem. Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no Drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no Drive do Intermarché. E já está! Simples, cômodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Termas do Carvalhal, um refúgio de bem-estar, um mundo repleto de experiências únicas de saúde e bem-estar que permitem o equilíbrio perfeito entre o corpo e a mente, que o convidamos a descobrir e a desfrutar. Descubra as campanhas das Termas do Carvalhal e desfrute da harmonia entre a natureza e o homem, revelando-se o local ideal para quem pretende usufruir de momentos únicos de descontração e bem-estar. Visite-nos na Rua do Balneário Termas do Carvalhal, junto à Estrada Nacional 2, ou ligue 232 382 342. Termas do Carvalhal, água, saúde e bem-estar. Cuide de si e sinta a diferença. Paula Soares Estética dá-lhe uma ajudinha. Bronzeamento, pressão-terapia, crioterapia, esfoliação, hidratação corporal, cavitação e radiofrequência. Every time you come around, you know I can't say no. Paula Soares Estética, com gabinete em Castro Daire, Pindelos, Milagres e também Viseu. Faça a sua marcação pelo 963 241 690. Paula Soares Estética, deixa a sua beleza nas nossas mãos. A Escola Profissional Mariana Seixas espera por ti, porque toda a conquista começa com a decisão de tentar. Cursos de educação e formação, serralheiro de cunhos, moldes e cortantes, assistente de cuidados de beleza, operadores de distribuição, curso profissional de apoio à gestão, instaladores de sistemas solares fotovoltaicos, apoios, alimentação, transportes gratuitos ou subsídio de alojamento, bolsa de material escolar e bolsa de estágio. Faz já a tua pré-inscrição em www.epms.pt. O futuro faz-se no presente. Junta-te a nós. Cofinanciada pelo Portugal 2020, POCH e Fundo Social Europeu. Eletrocastrense. Eletricista Auto, na Quinta Lobo Joana, na estrada Castro Daire Fareja. Importador de baterias e óleos com preços de revenda. Na Eletrocastrense temos para si baterias, alarmes de todas as marcas e autorrádios Blaupunkt, Kenwood e Alpine. Colocamos e selamos tacógrafos, montamos ou recarregamos todo o tipo de ar-condicionado e fazemos a montagem de rádio com GPS para além da limpeza de injeção à sua viatura. Se a sua viatura apresenta qualquer problema, entre em contato connosco. Na Eletrocastrense, a máquina de diagnóstico detecta o problema. Basta ligar 232 381 332. Eletrocastrense, para bem servir o seu automóvel. E nós estamos na reta final do programa Todos Juntos Seremos Nós, um programa que já emocionou muitos ouvintes, que já fez chorar muita gente, porque tanto em privado, em mensagens privadas, como em mensagens na minha página, que toda a gente pode ver, já são muitos os comentários que no fundo demonstram a solidariedade com esta grande senhora, com esta mulher guerreira,
com esta senhora que já passou de tudo, desde a emigração para tentar ter uma vida melhor, deixando um filhinho pequenino, um filhinho que lhe telefonava todos os dias, lhe pedia para vir embora, que já era de noite, com a morte do primeiro marido, uma morte trágica que quase também a levou, a arrastou para a outra dimensão. Depois o segundo marido, também uma tragédia que novamente costumamos dizer que é uma bomba que cai em nossa casa, e o filho em simultâneo. Portanto, duas doenças terríveis que esta senhora Dona Eufrásia teve que lidar com elas, teve que ter coragem, teve que ter força para dar ânimo quando ela própria também precisava dele, não era, Dona Eufrásia? A senhora tinha que dar consolo ao marido e ao filho quando a senhora também precisava de tanto colo dos outros. E a gente parece que está a ir para cima, a ver se parece que está a ficar um bocadinho bem, e vem outra chumbada, cai a gente outra vez no Pois chão. quando a senhora... Quando a gente pensa que se está a levantar, está outra vez a cair, pensa que se vai, está outra vez a cair. Eu acho que para mim, eu acho que a vida para mim já não tem sentido. Não, mas tem. A senhora disse-me isso antes do programa começar, que a vida... Há alturas que ando bem e até um bocadinho alegre, até às vezes canto e rio, mas tem alturas que digo assim, o mundo já não me diz nada. O mundo para mim parece que já não me diz nada. Eu já não tenho aquela alegria, porque a gente tem marido para conversar, para desabafar, pronto... A gente fica sozinha, mal dele que foi, mal... Mas Dona Eufrásia tem os filhos, tem os netos... Não é? Eles também têm a vida deles, é certo. E eu fiquei muito sozinha, muito... A senhora vive sozinha na sua casinha construída? Está com o Arthur. Pois o Arthur é solteiro, não é? É, mas é um menino novo, não é? Não... Tem 25 anos. Ainda é um menino que não está ali com atenções para a mãe, não é? Pois também se quer divertir, não é? É. Pois é. Ainda bem, graças a Deus, que ele ainda tem vida para se divertir, ao menos. E vai ter durante muitos anos, muitos anos, se Deus quiser. Tal como ele diz, morreu o pai para salvar o filho, não é? Sim, sim. E essas coisas, Deus é que sabe o que faz, na verdade. E Deus sabe se o filho tem mesmo razão, quem sabe se o filho tem mesmo razão em dizer isso. Eu vim ao mundo mesmo um bocado enganada, porque sofri muito. Mesmo a tia do meu segundo marido, eram pessoas ricas, de muitos poderes, que me prometeram tudo e não me deram nada. Eu sofri muito. E estas mágoas andam sempre aqui no meu coração é sempre negro. Porque eu não preciso de nada, Dona Celeste. Eu sou uma pessoa que passo uma sopa, mesmo os meus filhos precisavam. Porque tinham fortunas e eu não me deram nada. Quem é que fez o segundo casamento? O segundo casamento foi outro pobre. Nós temos mais alguém em linha. Estou sim, boa noite. Sim, boa noite. Fala Laura da Silva. Fala Laura da Silva, que nos ouve onde? De Miranda do Corvo. Miranda do Corvo. Como é que a menina está? Bem, obrigada. E espero que vocês também estejam bem. Sim. Já se incorreram assim umas lágrimazitas, com certeza também nos teus olhos, não é? Sim, porque a vida desta senhora realmente é bastante forte. E mesmo ela não se dando conta, ela tem uma força enorme dentro dela. Tem. E uma cara linda, já viste na minha página? Sim, já vi. Uma cara linda. Já estou como diz a Ludovina, como é que ela tem ainda uma cara tão linda depois de tanto sofrimento. Escreveu a Ludovina na minha página privada. Escrevam na página que também está lá já a filha da Dona Eufrásia. Eu escrevi já. Mas é assim... há muitas pessoas que não têm noção nenhuma destas vivências e esta conversa é tão... transmite-nos tanta emoção, comoção, tantos sentimentos de... sei lá... Laura, sentimentos que infelizmente não são só da Dona Eufrásia, não é? A Dona Eufrásia aqui está a fazer de tantas Eufrásias, de tantas Marias, de tantas Lauras, de tantas Celestes, de tantas Eugénias, etc, etc, não é? Mas a vida é tão difícil e há pessoas que não dão importância à vida e no meio de tanto sofrimento, de tantas coisas que viveu, esta senhora teve a força sempre
teve sorte em conhecer a família, portanto o marido, mas a perca do amor dela, o maior amor dela, da vida dela, deve ter sido um sofrimento imenso. Sim, até porque a dona Eufrásia dizia que aquilo era um mundo que ela a viver com o primeiro marido devia ter sido uma coisa linda, 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 um conto de fadas só mesmo. Quem ama dessa forma é que dá valor a esses sentimentos. E depois o ter encontrado uma outra família, um outro homem, um amor. Sim, sim. E também os bom, filhos, claro. E um homem bom. E muito bom, e ao muito mesmo bom. tempo conseguir recriar o mundo de novo. No fundo, o segundo marido foi para ela ter o poder de ter os filhos, não é? Já que com o primeiro não teve tempo de ter os filhos. E pronto, teve aqueles filhos, o filho recuperou. Eu sei que é muito difícil perder um marido, mas perder um filho ainda, sei lá, é horrível. É pior, é uma dor que transcende, que só quem passa, só quem passa. Portanto, não lhes desejo isso, ainda bem que o filho sobreviveu, ultrapassou, e pronto, eu desejo que tudo continue a correr bem para ela, para a família, para todos e para todas as mulheres e homens, porque também há homens que sofrem muito com vidas muito complicadas. É verdade. Mas para esta mulher, as outras mulheres que acham que têm uma vida muito difícil no dia a dia de hoje, que ouçam. Deviam ter ouvido este programa, não era Laura? Para poderem ouvir e ver, o que é o sofrimento, precisamente. O que esta senhora viveu. É verdade. Minha querida. Olha, eu peço desculpa, mas eu vou deixar para outras pessoas que queiram também. Parabéns e um beijinho, boa noite para... Minha linda, um beijinho para ti. Para ti e para a dona Eufrásia, um beijinho muito não te esqueças grande, não te esqueças que estou à espera de cá para cima, hein? Está certo, beijinho grande, beijinho grande, obrigada. Beijinho grande, beijinho. E foi a escritora, a poetisa Laura da Silva que veio até nós de Torre de Moncorvo, não é? Eu engano-me sempre no nome da localidade, mas eu acho que disse certo. Olha, se não disse, peço perdão. É que eu nunca acerto com a terra da Laura. Isto é que é uma coisa impressionante. Agora que temos o seu filho bem, graças a Deus, vamos àquela parte que eu disse há pouco, que iremos dizer aos ouvintes como é que conheceu o Sr. José, um dos ouvintes que está a seguir o programa e que já nos fez uma ligação para aqui, não é? Como é que conheceu este Sr. José? Ele é da sua terra, mas depois como é que conheceu a Dona Maria? José era meu vizinho, lá de Vilhomeira, era meu vizinho. E então, um dia, pediam-me para eu vir para aqui trabalhar para o restaurante dele. Era ele que estava à frente, era o Sr. Ivo. Sim, era a Dona Carminha, que já falámos aqui deles quando cá esteve o António Souto, para quem eu mando um beijinho muito grande. E então vim para a cozinha, vim trabalhar para a cozinha, aqui, para o restaurante do Sr. José. E então foi onde conheci a Maria, a esposa dele. E os meninos... A Maria, que é de Penalva do Castelo. Sim, exatamente. E então eu adiantava na cozinha, ela entrava só às 11, ou às 10h30, 11h, eu entrava de manhã cedo. E ela, quando chegava, eu já dava tanto jeito à cozinha que ela dizia assim para mim: ai, Eufrásia, o que tu fizeste? Olha, mas nós temos mais alguém em linha. Estou assim, muito boa noite. Olá, boa noite. Estou a falar com? Está a falar comigo. Hoje nem conheço a voz, pois puder. Fernandinha! É verdade. Vamos. Pois, é assim, eu comecei de uma maneira, mas depois posso mandar. Fernandinha, que nos está a ouvir no Porto, a escritora Fernanda Mendonça. Mas quero deixar uma mensagem diferente. Vamos então, Fernandinha, vamos. Eufrásia usou vestidos com laços, mas cedo começou uma vida dura. Teve momentos bons, mas na pior altura faltaram-lhe os carinhos e os abraços. Com 12 anos tomava banho de resina. Muito tempo trabalhou sem dinheiro ver. Os pais precisavam dele para viver. Eufrásia, a boneca de uma outra menina. Hoje fez
Ai, valha-me Deus. Hoje fez pela sua vida uma viagem. Contou a sua linda história de amor, de alegria, mas também de muita dor. Mulher guerreira, mulher feita de coragem. Fico por aqui, porque o resto eu não vou ler. O resto vai surgir, não é? Ou já surgiu, Fernandinha? Já estava. Está escrito. Eu posso ler um bocadinho sim. assim a correr, ainda Sim, tenho sim. tempo. Sim, sim. Não queria estar a ocupar o tempo dos outros. Ora, eu tinha começado de uma outra maneira, programa de histórias cruzadas de Eufrásia à menina Francina, com o nome de boneca de outra menina que usou entre sempre roupas imaculadas. Eufrásia e Ludovina Dias, uma canta, outra escreve poesias. Ambas a professora Modesta conheceram e memórias sobre a senhora trocaram. E as duas histórias os ouvintes enterneceram enquanto as suas histórias contaram. Vidas difíceis com sorrisos contadas, vidas sofridas como o Linho também sofreu, mas como ele, em peças acabou imaculadas, como as que a professora na corda se apercebeu. Despediu-se Ludovina e Eufrásia, ai, valha-me Deus, contou a história de quando começou a namorar e por um rapazinho pobre se apaixonou e os pais queriam com um rico casar. Um dia resolveu revoltada de casa sair e pensou num colégio de freiras entrar. E para a Anadia acabou por fugir, depois de muitos onde era perguntar. O senhor Ilírio, disse Celeste Almeida, parecia onde era a Marinha a perguntar. Também Eufrásia não conhecia a Anadia, mas não desistiu e conseguiu lá chegar. Casou sem que os pais a ajudassem e para uma casa velhinha foi morar. Não conseguiu pais e irmãos que lhe falassem, só o pai foi a casa visitar. E eu escrevi mais, mas que evidentemente não vou ler mais agora. Mas depois, Fernandinha, vais mandar para mim, está bem? Que eu faço chegar à filha da Dona Eufrásia. Olha, a Dona Eufrásia está-te a dizer muito obrigada, tão bonito, com os olhitos cheios de lágrimas, não é? Até os meus. Pois, acredito. Porque não sou nada disso. Acredito. Hoje tenho a impressão que não houve nenhum ouvinte que não pusesse umas lágrimazinhas nos olhos. É verdade. Ai, valha-me Deus. Minha querida, um beijinho grande para ti. Grande. Um beijinho à Dona Eufrásia. Obrigada, outro para si. Obrigada. Boa noite. Boa noite, minha querida. Boa beijinho. noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, beijinho grande. E foi a nossa escritora Fernanda Mendonça que em todos os programas ela nos presenteia com maravilhas destas. Ela está a ouvir o programa e a fazer os versinhos sobre aquilo que houve, uma maravilha. Eu depois peço-lhe, eu mando os versinhos que ela dedicou a si para a sua filha, está bem, Dona Eufrásia? De facto, estes programas precisavam não de 2 horas, mas de 4, 5, 6, porque a Dona Eufrásia muito mais teria para contar. Ela está-nos a dizer, o programa está praticamente no fim, mas está-nos a dizer que este senhor José, que ligou logo no início do programa, é da terra dela, de Vila Maior, e foi ele que a trouxe aqui para a Pensão Avenida, hoje Caixa Geral de Depósitos, a pensão da Dona Carminha e do Sr. Ivo, pessoas que eu muito considerava e muito estimo e muito estimava, trouxe-a para aqui, para onde a senhora veio trabalhar. Era solteira ainda. Era criança, 90. Era criança. 90 ainda. E então, mas lembras-te do António do Tonito, não é? Andou com ele ao colo. Eu gostava tanto de ele, era tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu adorava aquele menino. Hoje, se o vir, ainda conhece? Não, eu não conheço. Ele tinha os cabelinhos loiros, lembra-se? Ele era muito lindo, era lindo. Era um bebê lindo. Ele também está a ouvir, com certeza, de certeza absoluta, ele e a Isabel. A Isabel, que é a... menino. E andava-se pelo colo. A Benedita é mais velha, não é? Do que o António. Então... Olha, mas nós temos mais alguém em linha. Estou sim, muito boa noite. Boa noite, Celeste. Olha o António, está a ver o Tonito? Olha o Tonito. Boa noite. Pode falar, Dona Eufrásia. Oh, meu amor, eu conheci-te pequenino. Andei contigo ao colo. Eras tão lindo.
Infelizmente já não tenho memórias desse tempo tão recuado, mas queria dar um beijinho à Dona Eufrásia pela coragem que ela teve nesta entrevista, mostrar a história de vida dela. É claro que em comparação com os versos da poetisa Fernanda Mendonça, a minha prosa soará sempre um bocadinho mais fraca, mas queria deixar esta nota de parabéns à convidada e também à apresentadora do programa, que consegue sempre selecionar pessoas com histórias de vida fantásticas para aparecerem na Rádio Limite e pronto, e dizer ao fim e ao cabo que a história de vida desta senhora dava, não digo só um livro. António, dá um grande romance, hein? Exatamente, era o que eu estava a pensar. É uma história. Sabes que ela já me disse que a vida dela dava um grande romance, disse-me em off. Olha, se calhar vai inspirar muita gente, não? Era o que eu estava a pensar. É uma história que tem amor, tem tragédia, portanto tem os ingredientes que fazem as grandes histórias, ao fim e ao cabo. É verdade. Que dão cor à escuridão, não é? Exato. Como o teu grande livro, Parabéns. E nessa história nós ouvimos tanta escuridão, mas eu também queria deixar uma palavra de esperança para a Eufrásia, que o futuro ainda lhe trará de certeza cores para tornar a sua vida mais colorida e mais feliz. Muito obrigada, António. Um beijinho para ti e para a Isabel, está bem? Muito obrigada por estar desse lado, muito obrigada. E foi o António Souto, que é escritor, também escreveu um livro maravilhoso, tem que ler o livro dele, Dona Eufrásia. Tem um livro lindo, se quiser eu entro em contacto com o António e ele pode-me passar o livro ou dá ao pai e o pai, quando for ter consigo, com certeza que e a senhora depois adquire, compra o livro. Não é um livrinho barato demais para o conteúdo que tem lá dentro, que é um livro que assim a senhora começar a ler não vai querer parar. Muito bonito, muito bonito. Dona Eufrásia, nós estamos no fim do programa. Tinha tantas coisas... Eu só queria dizer uma palavrinha. Diga. É porque a Dona Maria dizia para mim: Eufrásia, venha cá, você já me estragou tudo. Porque a Dona Maria, o que é que eu fiz? Tem um quadrito salgado que não pode ir para a mesa. Oh, Dona Maria, então como é que foi? Ele está divinal. Primeiro assustava. Eu era no ouvido dele, já dizia que eu dava tanto jeito a temperar as... Está a ver, primeiro assustava. Salgaste-me o cabrito. Mas depois está divinal. Que bom. Dona Eufrásia, muito, muito obrigada pelo maravilhoso programa que a senhora fez. Foi de facto um programa... Muito bom ouvir aqui, gostei muito. Está a ver, não se arrependeu, pois não? Quando eu voltar a convidar a senhora, volta, não volta? Sim. Que bom. Vou estudar umas cançõezinhas. Que maravilha, que maravilha. Que maravilha, porque a senhora tem tanta coisa para contar. É uma senhora que se exprime muito. Está a ver... mas o que é que eu tenho que dizer? Eu não sei falar, eu quero... E a senhora chega aqui, passado um bocadinho, já está como se estivesse no seu quintal a cavar a terrinha e a plantar as batatas e a falar para as flores e para as folhas, não é? E para as cebolas. Muito bem. E agora já queria continuar, não era? Mas nós temos que terminar. Eu despeço-me agradecendo de facto mais uma vez à Dona Eufrásia, esta senhora maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer num salão de cabeleireiro. Imaginem, foi aí, num salão de cabeleireiro, da Marta Ceiceira, somos as duas clientes dela, começámos, agora fiz a publicidade sem querer, começámos a conversar, porque eu também sou uma das pessoas que gosto de conversar com toda a gente, sempre com o intuito de descobrir alguém para trazer aqui aos programas da Rádio Limite e ouvir um pouquinho da história da Dona Eufrásia. Eu disse, que maravilhoso programa que esta senhora me vai fazer, e enquanto foi preciso pouco para a convencer. Hoje fui buscá-la e hoje vou levá-la com todo o prazer, porque de facto esta senhora encantou todos os ouvintes com a sua história de vida, muitas vezes feita de dor, mas também feita de muito, muito amor. Dona Eufrásia, tem aqui uma amiga e eu sei que também ganhei uma grande amiga hoje. Eu sei que sim. Desse, meus queridos ouvintes, eu despeço-me, deixo-vos um abraço do tamanho do mundo. E como sempre, sejam felizes e façam alguém feliz. Boa noite, até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Quem está